Entra em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e CSA. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 10 horas mais 6 minutos. Manhã de domingão, ensolarado, aqui na cidade de Campinas. Gramado verdaço da cor do Mugrão, que daqui a pouquinho vem pro campo para enfrentar a equipe do CSA nessa 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, nada mais interessa para a equipe do Guarani a não ser uma vitória jogando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E claro, né, nós falamos durante a semana, num papo com o Carlão de Freitas e também com o Júlio Nascimento a respeito da vitória fora de casa lá em Novo Horizonte. Vitória fora de casa é sensacional, mas tem que ganhar em casa, para que aqueles 3 pontos fora de casa sejam válidos, né? Sejam juntados ao que se ganha dentro de casa, porque em casa tem que vencer. Não aconteceu isso na semana passada, o Guarani, nas 2 rodadas que teve jogando aqui no Brinco de Ouro, foi um empate e uma derrota. Foi até Novo Horizonte com uma dúvida, um ponto de interrogação gigantesco sobre a equipe do Guarani jogando lá em Novo Horizonte. Trouxe os 3 pontos e agora joga contra a equipe do CSA aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E esse CSA que o Guarani tem que vencer daqui a pouquinho aqui em Campinas. 16 graus nesse momento, mas a temperatura está subindo, umidade relativa do ar em 73%. Manhã de domingão gostosa, uma manhã de domingão eu vou falar pra você que muito agradável, muito agradável. Não vai ter aquele sol escaldante por volta aí de meio-dia, quando começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Então a gente espera que tenhamos um ótimo jogo aqui no Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho, às 11 horas, a bola rola pra você que acompanha em 99,1 FM, pra você que acompanha no aplicativo da CBN Campinas, também no portal cbncampinas.com.br e também, claro, no YouTube, onde nós estaremos ao vivo daqui a pouquinho no novo canal do esporte da CBN Campinas. Aliás, se você ainda não se inscreveu nesse novo canal da CBN Campinas, do esporte da CBN Campinas, vai até lá, youtube.com/esporte CBN Campinas, e você se inscreve, tá bom? Inscreve lá. Já estamos ao vivo, já chega a mensagem aqui do nosso coordenador Rafael Pio, que já estamos ao vivo, então vamos corrigir. Já estamos ao vivo no YouTube, então você, por favor, vá até lá, inscreva-se no nosso canal, que lá no canal vai ter muita coisa bacana pela frente. Se você é inscrito, você vai concorrer a muita coisa legal e vai participar de muita coisa bacana. Inscreve-se lá, youtube.com/esporte CBN Campinas. Inscreva-se. Aliás, curta a nossa transmissão, que já está ao vivo, direto aqui do Brinco de Ouro da Princesa. A arbitragem tá ali, ó, fez o reconhecimento do gramado, vai posar pra foto. A foto vai estar de frente pra nós aqui. Vou dar um tchauzinho pra galera. Quem sabe a gente sai na foto, né, Gabi? Bom dia pra você, Gabi. Bom dia, Carlos Cabela. Bom dia, amigos da CBN Campinas. Não tem uma nuvem no céu, viu, Cabela? Então, segundo tempo, eu acho que esse sol aí vai dar uma castigada aos atletas, mas grande jogo nós teremos aqui, duelo da zona de rebaixamento, e quem vencer deixa essa zona da degola. Pois é, os goleiros do Guarani já estão fazendo trabalho de aquecimento ali. O Kozlinski hoje está fora do jogo. Daqui a pouquinho o Gabi traz os destaques para você que está nos acompanhando. São 10 horas e 9 minutinhos. Pode participar com a gente, tá bom? Através do YouTube você manda aquele recado bem bacana. Já vai deixando o seu recadão no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo cada recado que chega no YouTube aqui para nós, na nossa transmissão da CBN Campinas, hoje para Guarani e CSA. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Então vamos lá, vamos trazer destaques do Mugrão, meu caro Gabi Castro. Vamos lá, Carlos Cabela, bom dia mais uma vez a você, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando, 99,1 FM, também através do YouTube. O Guarani vem de vitória contra o Novo Horizontino. Se vencer, deixa a zona de rebaixamento e deixa o adversário para trás, o CSA. Só que para esta manhã, o técnico Marcelo Chamusca não pode contar com o goleiro Maurício Kozlinski, com uma lesão ligamentar na mão direita. Ronaldo Alves e Nicolas Careca seguem no departamento médico. O Marcelo Chamusca faz 3 alterações na equipe. Rafael Martins será o goleiro na partida de hoje.
Diogo Matheus retorna a lateral direita no lugar de Lucas Ramon. E no meio-campo, Leandro Vilela volta a ser titular no lugar de Madison. Esquema com 3 zagueiros permanece, Cabela. Aí, portanto, né, que foi a interrogação que eu disse que o Guarani foi para Novo Horizonte com a interrogação, era justamente os 3 zagueiros, que mudou totalmente o esquema. Marcelo Chamusca para enfrentar o Novo Horizontino lá e mantém esses 3 zagueiros hoje. Aqui daqui a pouquinho o Gabi mesmo vai comentar. Primeiro o destaque do CSA, que vem aqui para Campinas para arrancar pelo menos um pontinho, né? E ele, se arrancar esse pontinho, ele continua à frente do Guarani, né, Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, né? Este confronto direto diante do Bugre aqui em Campinas, o CSA, que vem de derrota para o Tombense, empate com a Chapecoense, empate no clássico com o CRB, não vence há 3 rodadas. Aliás, não vence também fora de casa. Longe lá de Maceió, 3 empates e 3 derrotas. Durante a semana, a saída do técnico Mozart, Alberto Valentim foi apresentado e já fica no banco de reservas aqui no estádio Brinco de Ouro, então tem estreia de treinador. E ele já escala, viu? O atacante Rodrigo Rodrigues é o artilheiro da equipe. 14 gols nesta temporada, 3 somente no Campeonato Brasileiro da Série B. Olho no atacante do CSA, está confirmado na equipe. Tá aí, portanto, também o destaque da equipe do CSA. São 10 horas e 12 minutinhos, manhã de domingaço de futebol para você que acompanha a CBN Campinas. Vão participando aí, vão mandando mensagem, vão interagindo conosco. Vamos também trazer o destaque dos grandes clubes da capital paulista. Aliás, o Santos jogou ontem, empatou com o Bragantino. É num jogo estadual, num clássico, já podemos dizer clássico. O Bragantino é a força do futebol de São Paulo também, em todo o Brasil nessa Série A. Vinícius Moura, destaque dos grandes de São Paulo, Vinícius. O Santos abriu 2-0 no placar contra o Bragantino, mas ficou apenas no empate na Vila Belmiro. Santos 2, Bragantino também 2. O Peixe está a 4 jogos sem vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro e a 5 na temporada. Neste domingo às 4 da tarde, o Corinthians recebe o Goiás na Neoquímica Arena. O alvinegro deve ter a volta do lateral Fagner, que tem sido desfalque há 1 mês e meio. Na segunda-feira tem o clássico no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. O técnico do Alviverde, Abel Ferreira, não poderá ficar no banco de reservas, porque está com a Covid-19. Já o treinador do São Paulo, Rogério Ceni, deve manter o esquema com 3 zagueiros. Daqui a pouquinho o Vinícius Moura volta trazendo detalhes das equipes de São Paulo. O Santos que empatou ontem com o Red Bull Bragantino. A rodada, hein, gente? E essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Rodada que começou na terça-feira com o Bahia perdendo em casa para Chapecoense. Chapecoense que fez um gol a 3 minutos do primeiro tempo e com 1 a menos durante uma boa parte, praticamente um tempo todo, com 1 a menos. Conseguiu segurar esse resultado lá e a Chapecoense deu um salto gigante na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro e segurou o Bahia, que naquele momento o Bahia poderia assumir a liderança do Brasileiro da Série B. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta na última quinta-feira, 2-0, no Mineirão, super lotado, hein? 60 mil pessoas no Mineirão acompanharam essa vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta e essa derrota da Macaca manteve a Macaca lá na zona de rebaixamento. Fica complicada a situação da Ponte Preta. Os demais resultados: Vila Nova 0, Operário também 0, Criciúma 0, Brusque 1, CRB 1, Ituano também 1. O Grêmio bateu o Sampaio Correia por 2-0 com 2 gols do Diego Souza. O Novo Horizontino perdeu em casa para Tombense. Essa Tombense que ganhou por 3-1 do Novo Horizontino nas 4 primeiras rodadas ou 5 primeiras rodadas, não me recordo bem, foram derrotas. 4 ou 5 derrotas seguidas no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí de repente mudou lá, começou a vencer, começou a ganhar, começou a somar ponto e nesse momento Tombense é a 6ª colocada da Série B do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Olha só, hein? Está ali a 5 pontos, ou melhor, 6 pontos. Não, está a 2 pontos do Grêmio, que tem 21 e é o 4º colocado, é o G4. Olha só, Tombense crescendo na Série B, hein? O Londrina perdeu em casa pro Vasco por 1-0 e o Náutico empatou com o Sport em 1-1. Esse jogo que aconteceu ontem à noite. E fechando a rodada, daqui a pouquinho você acompanha aqui na CBN Campinas, Guarani e CSA. Jogão aqui na CBN Campinas e em 99,1 FM e em todas as plataformas para vocês nos acompanharem. Tá certo assim? Tá combinado? 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. Vamos para aquele intervalinho, a gente volta já já aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. O
Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani CSA. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Enquanto a bola não rola, Guarani CSA. São 10 horas e 18 minutinhos, 10 e 18, aqui no Enquanto a Bola Não Rola, na CBN Campinas, 11 horas da manhã a bola rola. Aí tem toda a emoção de Guarani e CSA pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, você acompanhando em todas as plataformas da CBN Campinas e também em 99,1 FM. Agora sim, vamos falar do Guarani. Meu caro Gabriel Castro, que hoje está comigo numa super parceria aqui com a gente hoje. O Rafael Pio, que estaria conosco hoje, está de molho. Então a gente vai tocando aqui, Gabi Castro, e você vai falar pra mim o que você está achando desse Guarani com 3 zagueiros. Lá em Novo Horizonte, funcionou, porque trouxe os 3 pontos. Exatamente por isso que nós falamos que funcionou. Funcionou porque trouxe os 3 pontos em Novo Horizonte. Agora vai jogar em casa. Jogando em casa tem que se propor o jogo. É diferente do que jogar fora de casa. E esse Guarani, como que você enxerga o Guarani pra hoje? Em Novo Horizonte valeu mais pelo resultado do que pela exibição, né? Até os 40 minutos, até conseguir abrir o marcador, não fazia uma boa partida. E o Novo Horizontino perdeu gols. Eu assisti a partida, Johnny Douglas acertou a trave de cabeça, o Kozlinski com 2 saídas erradas. Então até o erro na saída de bola do Novo Horizontino, o Guarani, ele não era superior mesmo fora de casa, e aquele empate estava sendo conquistado com um pontinho que seria comemorado, e aí o Rodrigo Andrade consegue fazer o gol, e no início do segundo tempo, Matheus Pereira, efeito surpresa, graças a esse esquema de 3 zagueiros, teve liberdade para o lateral, apareceu dentro da área como um efeito surpresa, marcou o segundo gol que facilitou a vida do Guarani, mesmo recuando mais do que o necessário, né? Trouxe bastante o Novo Horizontino para o seu próprio campo, diminuiu e por pouco o Novo Horizontino não consegue empatar no finalzinho da partida. Quando os jogadores do CSA entram no gramado, neste exato momento, para fazer o aquecimento, os jogadores do Guarani ainda não, por enquanto apenas o Rafael Martins, que vai ser o titular hoje aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro. E para hoje, Cabelo e amigos que estão nos acompanhando, o Guarani permanece com esse esquema com 3 zagueiros, os mesmos que atuaram em Novo Horizonte
Horizonte, então permanece o esquema com o João Victor, com o Hernando e com o Leandro Castan. Há apenas uma mudança na lateral, que hoje vai ser o ala, que é o Diogo Matheus, na vaga do Lucas Ramon. Diogo Matheus, que antes da suspensão não via fazendo boas partidas, fica praticamente uma semana e meia fora, retorna hoje, então é um jogador importante para o Guarani, um jogador que a comissão técnica conta com ele, então é um retorno que pode ser importante nessa retomada. Do lado esquerdo permanece o Matheus Pereira, então acho que o Guarani Aliás, desculpa te interromper, mas o Matheus Pereira pode até ser a última partida dele no Guarani. Existe essa possibilidade dele ir pro futebol fora do país, né? Exatamente. Porque ele não pertence ao Guarani, ele pertence ao Cruzeiro, e se o Cruzeiro negociar, o Guarani fica vendido. Então também a gente vai lidar com isso ao longo dos próximos dias, com janela internacional. A partir do mês de julho, daqui 2-3 semanas, já abre a janela para as equipes do Campeonato Brasileiro da Série B voltarem a contratar, então por isso que tem sido muito falado nos clubes, principalmente que estão na parte de baixo da tabela, né? Essa janela é de grande expectativa, mas até lá são com esses atletas, né, que o clube conta. Nós temos ainda muitas rodadas até a janela abre novamente, então precisa contar com esses atletas. O Guarani entrando em campo neste exato momento. Mas eu dizia, mantém o esquema com 3 zagueiros, mantém os 2 laterais como alas hoje, o Diogo Matheus de um lado e o Matheus Pereira de outro. Tem uma tarefa, acho que o jogo de hoje tem muito a se discutir. O primeiro, uma vitória do Guarani deixa a zona de rebaixamento, algo que é muito importante para a moral dessa equipe. A gente sempre fala, não tem time para estar na zona de rebaixamento, tem time para brigar na parte de cima da tabela, mas a realidade hoje é outra. A realidade hoje do Guarani é a zona de rebaixamento, e se vencer, deixa essa zona incômoda e deixa um adversário direto na luta contra a Série C para trás. Então é importante, pode assumir a 14ª colocação. Outro ponto que eu acho que pode ser importante para o Guarani, conquista a 2ª vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro da Série B, algo que ainda não aconteceu. Então o Guarani, ele volta a vencer em casa. A última vez nós estávamos aqui, Cabelo, e foi 3-0 para o Operário, e de uma maneira bastante convincente a vitória da equipe paranaense. Então acho que é importante voltar a jogar bem no Estádio Brinco de Ouro e vencer no Brinco de Ouro, até porque o Guarani, ele é o 3º pior mandante da Série B. O Guarani é o 3º pior mandante, 6 jogos, 1 vitória apenas aqui contra o Criciúma, 4 empates e 1 derrota, 7 pontos em 18 disputados, apenas 38% de aproveitamento tem no Estádio Brinco de Ouro. Então acho que esse é um ponto importante, fazer de novo o Brinco de Ouro, o estádio, a sua casa, para poder conquistar os pontos e sair das últimas posições. Agora, Gabi, depois de uma vitória fora de casa, tudo bem que a gente sabe que não foi aquele primor de futebol apresentado pelo Guarani, mas o importante foram os 3 pontos, aquela oxigenada na equipe. Diferente daquele jogo contra o Operário, que vinha de um empate em casa contra o Vila Nova, agora vem de uma vitória fora. Os jogadores podem entrar com a perna mais leve, com a cabeça mais tranquila, para jogar um jogo melhor do que for aquele contra o Operário? Entra até 15, 20 minutos, Cabelo. Acho que o começo de jogo é mais tranquilo. Mas se fizer o gol de cara, então melhor ainda. Melhor, esse é o melhor dos cenários. Acho que é isso que o técnico Marcelo Chamusca prega. Eu acho que aquela pressão a gente vai ver novamente. O Guarani protagonista, o Guarani comandando, uma equipe que é um confronto direto. O CSA sabe disso, tá na zona de rebaixamento também, deve ficar fechadinho. A gente deve ter um começo de jogo com o Guarani pressionando em busca desse primeiro gol, para tirar essa carga também, para voltar a vencer no Estádio Brinco de Ouro, para ficar à frente no marcador. A gente não vê o Guarani à frente do marcador aqui no Estádio Brinco de Ouro. Então é importante já fazer esse gol, já tira esse peso, porque daí vem esse histórico recente, vem de vitória contra o Novo Horizontino, eu tô vencendo em casa, a torcida vem junto, então esse é um peso que vai saindo aos poucos. Você vencendo a partida, já tá na 14ª colocação. Então o Marcelo Chamusca, ele pode trabalhar esse emocional, esse lado mental também. Se a equipe tá nervosa, mas tá vencendo, calma, estamos na 14ª colocação, essa vitória é importante. Então acho que tem um fator, tem um peso muito grande o Guarani ficar à frente do marcador hoje contra o CSA, mas que é uma equipe experiente, Cabelo, uma equipe que o CSA vem com o Gabriel, que já tem 32 anos, que é o capitão da equipe, que já passou por Flamengo, já passou por Curitiba, já passou pelo Bahia, tem o Rodrigo Rodrigues, que já marcou 14 gols nesta temporada. Então ficar à frente no marcador eu acho que é importante, mas não pode fazer igual fez contra o Novo Horizontino, se fechar da maneira como se fechou, abdicando e só contando o tempo para a partida acabar. Aqui dentro do Estádio Brinco de Ouro isso não pode acontecer, porque senão a torcida, tenho certeza, vai reclamar.
Eu tô dando uma olhada na tabela aqui. Pro CSA o empate hoje significa sair da zona de rebaixamento. Porque o Náutico empatou ontem contra o Sport, e esse empate do Náutico com o Sport, o Náutico deu um salto e passou o CSA na classificação, ou seja, o empate hoje aqui, o CSA retoma essa 16ª colocação e fica fora da zona de rebaixamento. É bem provável um CSA jogando aquele famoso por uma bola, meu caro Gabi Castro. E tem a chegada também do Alberto Valentim, né? Que dá também aquela oxigenada, né? Querendo ou não. Acabou de chegar nessa semana, depois da saída do Mozart, então acho que ainda tá conhecendo o elenco, ainda não tem o elenco na mão, então eu tenho certeza, né, que ele faz aquele esquema de contra-ataque, explorando o Gabriel, explorando o Oswaldo, outro jogador importante. O Oswaldo é aquele mesmo, viu? Para quem está nos ouvindo pela CBN Campinas, aquele jogador do Ceará, do São Paulo, rápido, experiente. Então, é uma equipe também. Tem o Diego Renan, lateral também, já passou aqui por Campinas. Então, é uma equipe muito experiente. Estou esperando um grande jogo. É o Guarani sendo protagonista, tentando ficar mais com a posse de bola, mas não pode esquecer que o CSA tem uma boa equipe, apesar de estar nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, são 10 horas e 26 minutinhos. As duas equipes neste momento fazem trabalho de aquecimento. O Guarani está aqui à esquerda das cabines de rádio, aqui do Brinco de Ouro. O CSA à direita, as duas equipes fazendo aquele trabalho. A gente verifica aqui que os jogadores do Guarani, todos eles já sem blusas, não estou vendo ninguém com blusa, com manga longa, ninguém ali já está no pique do jogo. Já a equipe do CSA, todos eles agasalhados. Nós vem lá do Nordeste, o clima um pouquinho mais quente, chega aqui, pega esses 16 graus que temos nesse momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa, já tá um pouquinho mais agasalhada ali a equipe do CSA. Mas daqui a pouquinho a bola rola 11 da manhã para você acompanhar em 99,1 FM, também em todas as plataformas da CBN Campinas. Aliás, pode inclusive mandar o seu recado através do nosso YouTube, é o novo canal do YouTube do esporte da CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Você pode mandar o seu recado, pode mandar sua mensagem, pode participar com a gente, interagir conosco. Fique à vontade em participar nesta manhã de domingaço, tá ok? Tá combinado assim? Então vem com a gente que tem muita coisa legal pela frente. Tá combinado assim? São 10 horas e 27 minutos, vamos para aquele intervalo. Não, intervalo não, Camila. Tá fugindo do roteiro, né, Camila? Tá fugindo do roteiro. Vamos falar dos grandes clubes de São Paulo. Vinícius Moura traz informações do Santos, que empatou ontem, também de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, aqui na CBN Campinas. O Santos está a 4 jogos sem ganhar como mandante no Brasileirão e a 5 na temporada. Ontem o Peixe abriu uma grande vantagem contra o Bragantino, apesar de o primeiro tempo ter sido bastante equilibrado. Léo Batistão marcou 2 vezes para o Santos na etapa inicial. O primeiro veio após forte cruzamento de Lucas Braga e uma bola mal afastada pela defesa adversária. O segundo de Batistão veio depois de lançamento de Bruno Oliveira, uma saída atabalhoada do goleiro Cleiton e assistência de Marcos Leonardo, que apareceu sozinho na grande área. No fim do primeiro tempo, o Bragantino diminuiu em jogada de Aderlan e gol de Johan. Na etapa final, Luan Cândido, em belo chute de fora da área, empatou para o Braga e o time do interior esteve até próximo de virar na reta final da partida. Santos 2, Bragantino também 2. O Corinthians joga hoje na Neoquímica Arena diante do Goiás a partir das 4 da tarde. Os adversários são os times que menos finalizam no Campeonato Brasileiro. O alvinegro terá o retorno do lateral direito Fagner. A provável formação corintiana tem Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantígio, Duqueiroz e Renato Augusto, Mantuan, Roger Guedes e William. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será finalizada amanhã no Morumbi, no confronto entre São Paulo e Palmeiras, a partir das 8 da noite. O técnico palmeirense Abel Ferreira não estará no banco de reservas por ter contraído a Covid-19. O treinador são paulino Rogério Ceni deve manter o esquema com 3 zagueiros. De São Paulo, Vinícius Moura. Enquanto a bola não rola, Guarani e CSA. Muito
Muito bem, são 10 horas e 29 minutinhos. Por falar em Série A do Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos o Santos empatando em 2-2 com o Red Bull Bragantino. O Santos que vem nessa remodelação da equipe, vem se ajustando. O Bustos vai tentando dar um jeito na equipe, porque o Peixe também não tem dinheiro para grandes contratações, então vai se virando com o que tem, com contratações básicas para a equipe do Peixe. Mas até que tá dando conta do recado o Bustos com essa equipe do Peixe. Empatou ontem com o Bragantino, que é um time muito forte. Tem Copa do Brasil pela frente aí, tem também Sul-Americana, não é, Gabi? Sem sombra de dúvidas, né? Precisa rodar todo o seu elenco, porque tem 3 competições e está bem nas 3, né? No Campeonato Brasileiro da Série A, me surpreende o Santos, viu? Nas primeiras colocações, 18 pontos, 5º colocado, né? No Campeonato Brasileiro. E ontem abriu 2-0 diante do Bragantino. Léo Batistão voltando de lesão, marcando os 2 gols, mas depois o Bragantino, com a força do seu elenco, conseguiu fazer o empate, né? Destaque mais uma vez pro João Paulo, goleiro do Santos, impressionante, né? Como é bom goleiro esse João Paulo, né? Como é seguro, foi um dos melhores em campo. Marcos Leonardo, mais uma vez, né? Um atacante muito perigoso. O Santos sempre recorrendo nessa categoria de base. É um exemplo para tantos clubes que não aproveitam, né? Que não investem na base. O Santos todo ano colocando seus garotos para subir. Tem o Ângelo que sempre entra no segundo tempo, que também é mais um menino da Vila. É um exemplo para os clubes do nosso país, mas que infelizmente eles não investem como deveria. Mas é um Santos protagonista no Campeonato Brasileiro da Série A, brigando por vaga na Libertadores neste momento. Tem a mesma pontuação do Bragantino, que tem muito investimento, então acho que a gente vai ter um segundo turno aí bastante equilibrado, e com os paulistas, né, indo muito bem na Série A, hein, Cabelo? Impressionante. Palmeiras, Corinthians, Santos, Bragantino, todos nas primeiras colocações. Tudo na primeira página da tabela lá. Ontem nós tivemos também o Cuiabá e o Ceará empatando em 0-0 lá na Arena Pantanal. Teremos logo mais 4h Atlético Mineiro e Flamengo. Aliás, esse clássico entre Atlético Mineiro e Flamengo tá virando uma tradição e uma rivalidade gigante. E hoje o jogo acontece lá no Mineirão. Atlético Mineiro e Flamengo. Tem Corinthians e Goiás na Neoquímica Arena às 4h. Tem Coritiba e Atlético Paranaense. Olha só, hein? Tá aí, portanto, o clássico paranaense, o Atletiba, lá no Couto Pereira às 4h. Tem Internacional de Porto Alegre e Botafogo às 6h, às 18h no Beira Rio. Fortaleza e América se enfrentam lá no Castelão, também 18h. Atlético Goianiense e Juventude no Antônio Ascioli, também 18h desse domingão. Ainda hoje às 7h tem Fluminense e Avaí às 7h. E amanhã, fechando essa 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Clássico Paulista no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Revivendo aí a final do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi amanhã, 8h, com transmissão aqui na CBN Campinas. Aliás, tem Corinthians também à tarde, hoje às 4h, aqui na CBN Campinas, para você acompanhar a emoção do futebol na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o líder Palmeiras com 25 pontos, como disse o Gabi, o Corinthians 22, aí depois tem o Santos, o 5º colocado com 18, e o São Paulo também com 18 pontos, mas ainda joga na rodada, 6º colocado, e o Bragantino é o 7º, também com 18 pontos. Olha só que bacana. É a primeira página aí dos 10 primeiros. 5 são paulistas. 18 não, 10h30. Falei 18 pontos e ia mandando 18h aqui. 10h33. 6 ônibus. Pois é. Muito bem. 10h33. Essa semana tivemos a última classificada da Copa do Mundo, Costa Rica. Tá classificado. E o Navas, mais uma vez na Copa do Mundo. É a 3ª Copa do Mundo com a Costa Rica. O grande goleiro Navas. Vamos trazer informações dessa última classificada na Copa do Mundo com o... Quem chega aqui? Leonardo Dai. Chega mais, Leonardo. Keylor Navas no gol, Oscar Duarte na linha de defesa, Celso Borges e Brian Ruiz no meio de campo, Roel Campbell no comando do ataque. Estes nomes fizeram parte não só do melhor time da história do futebol da Costa Rica, como também de um dos esquadrões mais surpreendentes da história das Copas do Mundo. Patinho feio de um grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra. No Mundial do Brasil em 2014, a Costa Rica avançou em primeiro lugar e eliminou ainda a Grécia antes de cair invicta
em uma disputa por pênaltis contra a Holanda nas quartas de final. Mesmo que quisessem, os costarriquenhos teriam dificuldade para esquecer esta seleção. Afinal de contas, na última terça-feira, Navas, Duarte, Borges, Ruiz e Campbell estavam novamente com a camisa da seleção da Costa Rica para ganhar mais uma vaga na Copa do Mundo. Lograr 19 pontos de 21 em uma segunda volta foi... Ao final do jogo, Brian Ruiz relembrou a fantástica arrancada da seleção nas eliminatórias. Foi preciso somar 19 pontos dos últimos 21 disputados para chegar à repescagem contra a Nova Zelândia. Ele garante, a equipe em nenhum momento deixou de acreditar na vaga. E a mérito logramos essa classificação. A classificação sobre a Nova Zelândia foi mais difícil do que se poderia imaginar. A seleção neozelandesa terminou o jogo com 67% de posse de bola, um gol anulado pelo árbitro de vídeo e 15 finalizações contra apenas 4 da equipe de Luiz Fernando Soares. 1-0 magro, gol como sempre de Joel Campbell. Aos 29 anos, ele já é um dos mais bem-sucedidos jogadores que o país já viu. Vai disputar a sua terceira Copa do Mundo e já defendeu camisas pesadas como as de Arsenal da Inglaterra, Betis e Vila Real da Espanha, Sporting de Portugal, Olympiacos da Grécia e Monterrey do México, onde está atualmente. Porque va la cena al centro de la izquierda. Pégale Joel, pégale Joel, 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 Joel. Sí, pero el fútbol es así. Al final, lo importante es cómo se termina. O herói da classificação acredita que no futebol o que importa é que as coisas terminem bem. O sufoco ficou para trás e agora é hora de celebrar o fato de que, de novo, a Costa Rica está entre as melhores seleções do mundo. De las 32 mejores selecciones del mundo. Y es una bendición de Dios. A geração 2014 tem muitas virtudes, mas a sorte na definição dos grupos certamente não é uma delas. Depois do sucesso em 2014, a Costa Rica caiu em outra chave difícil em 2018. Não superou o grupo com Brasil, Sérvia e Suíça, mas fez jogo duro com todos. O Brasil, por exemplo, venceu por 2-0 com 2 gols marcados nos acréscimos da etapa final. Neste novo ciclo, a liderança de Brian Ruiz resistiu até mesmo a uma passagem de pouquíssimo brilho pelo Santos. Do Peixe, o capitão costarriquenho, hoje com 36 anos, voltou para casa e agora defende a Alajuelense. A Alajuelense também incorporou o Celso Borges, meia de 33 anos, que ficou sem espaço na Europa após 7 temporadas vinculado ao Deportivo La Coruña da Espanha. Na seleção ele segue intocável. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa de Los Ticos, com 151 jogos. Espaço no seu clube tem faltado para Keylor Navas, goleiro que disputou apenas 3 jogos pelo PSG na última Liga dos Campeões, mas segue titular absoluto na seleção. Eu creio que muitos periodistas o que fazem é nada mais tirar-nos por los suelos quando têm a... Navas acredita que a imprensa local precisa aprender a valorizar os jogadores que o país tem. Ele avisa que, assim como nos mundiais passados, a seleção acredita no seu potencial e não teme rivais mais poderosos. Eu creio que tendríamos que valorar um pouquinho mais o que temos. O sorteio, que dessa vez foi antes da classificação da Costa Rica, de novo foi cruel. Los Ticos deverão medir forças com Espanha, Alemanha e Japão para tentar a terceira classificação às oitavas de final em 6 participações. À parte os ícones da saga em terras brasileiras, o elenco é modesto, composto basicamente por atletas de potências locais, como o herediano e a já citada alajuelense. O técnico tem história. O colombiano Luiz Fernando Soares se prepara para a sua terceira Copa do Mundo com a terceira seleção diferente. Ele treinou o Equador em 2006 e Honduras na Copa de 2014. Depois da saída de Gustavo Matosas e da demissão de Ronald Gonzalez, ele conseguiu acalmar os ânimos e, apesar de um péssimo início com uma vitória em 7 jogos, salvou pelo menos uma vaga na repescagem com o 4º lugar nas eliminatórias. Apesar do pouco tempo no país, o técnico pediu para a Costa Rica desfrutar desta equipe porque ela representa o que é ser costarriquenho, dar o seu melhor e não desistir jamais. Oportunidade de estar aqui e depois disfrutando.
Costa Rica se orgulha de ser o país mais feliz do mundo. No dia 1º de dezembro de 1948, o Exército Nacional foi extinto. E a data, desde então, é celebrada como um dos grandes marcos de uma nação regida pela filosofia do pura vida, que orienta a aproveitar ao máximo todos os momentos. Don Omar, um dos cantores de reggaeton mais famosos do país, transformou o pura vida em uma música que diz: La vida es una copa, uma taça que se bebe gota a gota até o final. A partir do dia 23 de novembro, a seleção da Costa Rica inicia mais uma saga. Não se sabe se ela vai durar 3 jogos ou mais do que isso. O que se pode dizer com certeza é que ela deve ser a última gota de uma geração que trouxe ainda mais alegrias para um país obcecado pela felicidade. De São Paulo, Leonardo Dai. Leonardo Dai, obrigado pelas informações. É ano de Copa do Mundo, novembro tem Copa do Mundo aqui na CBN Campinas, todas as transmissões para você acompanhar Copa do Mundo 2022 do Catar, tudo aqui para você na CBN Campinas. São 10 horas e 40 minutos, 10h40. No YouTube tá chegando mensagem aqui do Márcio Freitas e tá dizendo que é bugrino de 4 costados lá do Padre Anchieta. E tá dizendo que tem que contratar 5 jogadores e não apostas. Meu caro Gabi Castro, e não apostas, não pode ser aposta. Tem que ser jogador para chegar, vestir a camisa e jogar. Esse é o problema de estar nas últimas colocações, né? Quando você precisa contratar, é aquela contratação certeira, né? Você não tem mais o direito de errar, porque você já tá nas últimas colocações, já se passaram aí, quando abrir essa janela, mais de 15 rodadas, a gente vai ter quase a metade da competição. Então, de fato, quando o Guarani for ao mercado, precisa ser jogador para ser titular ou para brigar muito forte por esta vaga entre os 11, né? A gente sabe que precisa de elenco. Infelizmente, os casos de Covid-19 estão aumentando. Então, mais uma vez, a gente vai ter atletas que ficarão de fora por conta disso. A gente já tem o treinador, o Abel Ferreira, né? Que testou positivo para Covid-19. Então, infelizmente, com o aumento de casos, a gente vai ter de novo os atletas como foco, né? Já que não utilizam máscara durante as partidas, durante o treinamento, enfim. Então eu acho que a força do elenco vai precisar ser demonstrada. E aí, com a possibilidade de contratar novamente, essa contratação ela precisa acontecer de uma forma certeira. Gostaria de vir aqui, Cabelo, e falar assim: olha, o Guarani poderia contratar o Regis, poderia contratar o Lucas Crispim, que são nomes que a torcida está sugerindo, né? O Regis não está atuando pelo Coritiba. O Lucas Crispim, ele foi afastado no Fortaleza esse fim de semana por conta da festa que ele acabou realizando, que até o Neymar foi às redes sociais. Não pode mais comemorar aniversário, que nós não estamos no Fortaleza e muito provavelmente não foi só essa festa, por isso que o jogador foi afastado. Mas todo mundo sabe, né, do potencial do Lucas Crispim, como joga, e caso haja essa possibilidade, caso o Guarani consiga, né, financeiramente atrair um jogador como o Regis, como o Lucas Crispim, seria muito bem-vindo. A gente não sabe se essa condição realmente ela vai se concretizar nos próximos dias, mas se não vier Crispim, se não vier Regis, que venham jogadores que tenham qualidade suficiente para tirar o Guarani dessas últimas colocações, que venham para agregar e não só apostas, né, que demoram aí semanas ou até mesmo meses para poder realizar o futebol daquilo que se espera. Então acho que é um Guarani que precisa ser certeiro no mercado por conta da sua condição no Campeonato Brasileiro da Série B, estando nas últimas posições. Muito bem, são 10 horas e 43 minutinhos. Você pode participar pelo YouTube, tá? Vai lá no YouTube da CBN Campinas e também no YouTube, o novo canal do Esporte CBN Campinas, participando com a gente. Estamos na transmissão ao vivo dos dois canais para você participar com a gente. Se você não está inscrito no novo canal ainda, vai até lá, inscreva-se no youtube.com/esporte CBN Campinas e você estará participando também da nossa transmissão por ali, pelo novo canal do Esporte e pelas promoções que vem pela frente ali dentro do YouTube. São 10 horas e 43 minutinhos. O torcedor vai chegando. Muito tímido ainda o torcedor do Bugre presente aqui no Brinco. Mas tem muitos torcedores, muitos que eu digo porque é lá de Alagoas o time. O CSA lá de Alagoas. Temos aqui pelo menos uns 20
20 a 30 torcedores do CSA já aqui dentro do Brinco de Ouro da Princesa. 10h44, a gente vai para aquele intervalinho. Na volta voltamos com escalações, o craque do jogo, o comentário do Gabi Castro e tudo mais para você. E claro, a bola rolando a partir das 11 horas da manhã aqui no Futebol CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani CSA. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. O nome você já conhece. Agora vai conhecer a história. Descubra a história de Buzz Lightyear. E veja nas telonas quem foi o herói que deu origem ao brinquedo mais amado de todos os tempos. Garanta seu ingresso pelo app e assista Lightyear na Cinemark. Confira a classificação indicativa. Versões dubladas e legendadas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Guarani CSA. Apresentação: Carlos Cabela. É aqui no Enquanto a Bola Não Rola, são 10 horas e 46 minutinhos, 10h46. Enquanto a bola não rola, o sistema de irrigação está molhando o gramado do Brinco de Ouro da Princesa com a grama de inverno. Ficou parado aí 20 dias aí para a inserção dessa grama de inverno, que na verdade vai mais... Plantou grama nova? Não, gente, é uma semente que se joga, que é uma grama diferente, que é propícia para essa época do ano, que é um pouco mais frio, um pouco mais gelado, para o gramado não ficar aquele gramado queimado da outra grama. Depois volta ao normal novamente, lá para setembro, mais ou menos, já começa a voltar com a outra grama novamente. É todo o trabalho feito nos gramados dos estádios, né, de campo, nos campos de futebol em todo o Brasil. E não vai pensar que é privilégio aqui do Guarani, não, viu? Todos os lugares têm esse trabalho. Uns com uma tecnologia um pouquinho mais avançada, outros com uma tecnologia um pouquinho menos avançada, mas em todos os lugares tem esse trabalho também nesse momento. Estão ali, como diria o meu avô, estão aguando o gramado. Pois é. São 10h47, Gabi Castro, as duas equipes já estão definidas, né? O Bugre pelo técnico Marcelo Chamusca, o CSA com o Alberto Valentim. Muito bem, então vamos escalar as equipes que daqui a pouquinho se enfrentam aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Definido e escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, o Bugre vem a campo com Rafael Martins, é o goleiro desta manhã, camisa 1. 3 zagueiros, João Vitor tem a 28, Hernando, camisa 14, e Leandro Castan tem a 5.
Do lado direito, joga Diogo Matheus com a 13. Do lado esquerdo, ala Matheus Pereira, 16. Olha o meio-campo do Bugrei. Rodrigo Andrade tem a 32. Leandro Vilela, a 31. E a responsabilidade de carregar a camisa de número 10 é de Giovanni Augusto, capitão da equipe. E na frente, Bruno José tem a 17 e Lucão do Break. A esperança de gols tem a 9. Repeteco do Bugre. Rafael Martins tem a 1, João Vitor 28, Hernando 14, Leandro Castan 5 e Diogo Matheus 13. Matheus Pereira a 16. Rodrigo Andrade 32, Leandro Vilela 31, Giovanni Augusto 10, Bruno José 17 e Lucão do Break tem a camisa 9. No banco de reservas do técnico Marcelo Chamusca, Arthur Gazi tem a 12, Lucas Ramon 19, Derlan 34, Eliel 36, Índio camisa 23, Silas tem a 96, Madison 98, Vitinho meia dúzia, Júlio César de volta, fica como opção no banco de reservas, camisa 7. Iago tem a 97, Ronald 99 e o Maxwell tem a 71. Pela pátria na vida esportiva, CSA, vamos sempre conquistar. Era a primeira vitória fora de casa, por isso o técnico Alberto Valentim escala assim o CSA. Marcelo Carnel, goleiro, tem a 31. A lateral direita é de Lucas Marques, camisa 2. A dupla de zaga, Wellington 13 e Lucão, aquele mesmo, em São Paulo, camisa 23. A lateral esquerda é do experiente Diego Renan, 26. No meio-campo, Giovani tem a 5, Giva Santos 15. Um pouco mais à frente, Gabriel, experiente, capitão meu xará, camisa 27, e o Lourenço tem a 20. Na frente, o rápido Oswaldo, camisa 11, e o artilheiro, olho nele, Rodrigo Rodrigues, 99, repeteco do CSA. Marcelo Carné, 31, Lucas Marques, 2, Wellington 13, Lucão 23 e Diego Renan 26. No meio-campo, Giovani 5, Giva Santos 15, um pouco mais à frente, Gabriel 27, Lourenço 20, Oswaldo, camisa 11 e o Rodrigo Rodrigues 99. No banco de reservas do técnico Alberto Valentim, Jean tem a 1, Anderson Martins 4, Ian Rolim 8, Edson 16, Didira 19, Marco Túlio 21, Bruno Mota 22, Igor 29 e o Douglas tem a 30. Arbitragem do jogo. O trio que vem do Mato Grosso apita Guarani CSA aqui no Estádio Brinco de Ouro. Leonardo Willers Lorenzato. Auxiliar 1, Fábio Rodrigo Rubinho. E a auxiliar 2 é a Fernanda Kruger. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19 Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Guarani e CSA. O comentário do jogo. Muito bem, são 10 horas e 52 minutinhos antes do Gabi emendar o comentário do jogo aqui. Um abraço pro Cristiano Salvione. Bom dia, Cabelinha, Gabi Castro, domingo. Bom dia a todos do chat. Ele tá mandando aqui, quem manda recado também aqui no outro canal do YouTube também. Ele mesmo, está lá. O Cristiano Salvione tá nos dois, tá lá. Mandando mensagem de um, mandando mensagem do outro. Que legal, obrigado, gente. O Fernando Carvalho também. Será que os jogadores do Guarani tomaram um café reforçado hoje? Ou vão entrar em canto dormindo no jogo? Não sei, Fernando. Daqui a pouco eu vou responder pra você, tá bom? Daqui a pouco, com a bola rolando, a gente vai entrar em detalhes das equipes que vem programado neste momento, meu caro Gabi Castro, o comentário do jogo. E tem que ser com café reforçado, né? Cabela e amigos da CBN Campinas, café reforçado para esta manhã de domingo aqui, muito agradável. Não tem uma nuvem no céu aqui em cima do Estádio Brinco de Ouro, então propício para o futebol. E o café reforçado precisa acontecer porque essa vitória do Guarani ela é importante, né?
Os 3 pontos tiram o Guarani da zona de rebaixamento e eleva a equipe para a 14ª colocação. Pela primeira vez na Série B, se a vitória acontecer, serão 2 triunfos consecutivos. Isso para a moral da equipe é muito importante, né? Traz essa confiança. O técnico Marcelo Chamusca chegou para tirar a equipe das últimas colocações, ainda não conseguiu, teve muitos problemas neste início, mas conseguiu a vitória fora de casa contra o Novo Horizontino no duelo paulista. Hoje tem o CSA pela frente, que está na zona de rebaixamento também. Então tem tudo para ser um jogo muito disputado, um jogo muito tenso, com a cara do Campeonato Brasileiro da Série B, de intensidade, de uma transição rápida. E essa transição passa pelo Rodrigo Andrade, passa pelo Giovanni Augusto, passa pelos 2 alas. Hoje vai ser muito importante o Diogo Matheus pela direita e o Matheus Pereira pela esquerda. Se o Matheus Pereira fez o gol da vitória contra o Novo Horizontino, o segundo gol, hoje ele precisa ter essa força ofensiva também. A gente deve ter um CSA esperando o Guarani saindo no contra-ataque, porque tem essa possibilidade, tem essa transição. Diferente do Operário, que nós vimos aqui no Estádio Brinco de Ouro, que queria a posse de bola, que tentava controlar o jogo. O CSA não, o CSA é rápido, o CSA tem o Gabriel, o CSA tem o Oswaldo, o CSA tem um artilheiro lá na frente, que é o Rodrigo Rodrigues, então tem que ficar de olho nele. E é mais uma possibilidade, né, do Guarani embalar nessa competição e com 3 zagueiros, com esse esquema diferente. Então já foi bem, porque conquistou a vitória contra o Novo Horizontino, não fez uma grande atuação, mas conquistou a vitória. Hoje é mais um passo, o Guarani vai dando passo atrás de passo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje a atuação já precisa ser melhor diante do CSA, o que foi contra o Novo Horizontino, mas precisa novamente ficar com a vitória. Então tudo para ser um grande jogo, o Guarani precisa melhorar como mandante, tem apenas uma vitória em 6 jogos aqui no Estádio Brinco de Ouro, então acho que tem um grande feito pela frente, né? Vencer um adversário direto, conquistar essa confiança e talvez solidificar esse esquema diferente que o técnico Marcelo Chamusca fez com 3 zagueiros. Muito bem, vamos acompanhar aí uma parte do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro. Portanto, a execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos. A equipe do CSA de camisas listradas na vertical em azul e branco, calções e meias azuis. É a equipe do CSA, a equipe alagoana. 10h56. E com números bem visíveis. Graças a Deus. Deu um quadrado azul nas costas com o número em branco. Já imaginou essa camisa aí, sem aquele quadrado azul nas costas ali? O narrador ia ser uma bênção. Maravilhoso. Vamos lá então pro craque do jogo. O craque do jogo. Muito bem, Gabi Castro. Daqui a pouquinho a bola rola, mas 2 minutinhos e pouco a bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro. Quem que você acha que vai decidir hoje aí? Bastante aplaudido no Cando Break agora, viu? Ele veio aqui perto da torcida, quem está aqui embaixo da cabine saudou aí o seu camisa 9. Eu não sei se é marketing dele ou é dele próprio isso mesmo, mas ele tem algumas atitudes que faz com que a torcida fique apaixonada por ele. Eu não acho que é marketing não, viu? Eu acho que é dele. Natural dele ele mesmo. Se identificou mesmo com o Guarani e acho que ele se incomoda, né, com o jejum, quando ele não faz gol, quando ele perde gol, né, porque isso estava acontecendo, estava perdendo muitos gols, então acho que ele se incomoda com essa fase pessoal, mas com a fase do clube também, então acho que ele já criou essa identificação quando ele põe ali, quando ele faz o índio, então acho que é um jogador que está identificado sim com o Guarani. Mas o meu craque do jogo vai ser outro, viu? Eu poderia fazer uma menção honrosa nesse craque do jogo pro Lucão, acho que ele pode ser esse craque, mas hoje o meu craque do jogo vai ser para o Giovanni Augusto, porque ele deu assistência contra o Novo Horizontino, ele conseguiu em alguma parte da última rodada
ser esse atleta que fazia essa transição, que armava, que lançava, e hoje acho que ele vai ser muito importante. Diante de um CSA que vai estar fechadinho, essa bola em elevação, um cruzamento, uma falta, uma cobrança de escanteio, isso acho que vai ser muito importante. Por isso que eu tô colocando essa responsabilidade pro camisa 10, porque a gente sabe o que ele pode fazer dentro de campo, como ele é importante. Quando ele joga bem, a possibilidade do Guarani ganhar aumenta muito. Então, este craque do jogo vai para Giovanni Augusto, camisa 10 e capitão do Guarani. Muito bem, tá aí, portanto, então o craque do jogo. Guarani vai ficando à nossa esquerda, o CSA vai ficando à nossa direita, o torcedor vai ficando abaixo, né? Abaixo, você já ouve ao fundo aí o torcedor do Guarani já começa a fazer aí o batuque do Índio para empurrar o Bugre para cima do CSA. Daqui a pouquinho a bola rola nesse fechamento de 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CSA é o 17º colocado, 13 pontos e 2 vitórias. O Guarani é o 19º colocado com 12 pontos e também 2 vitórias. A equipe do Bugre que precisa de mais de uma vitória hoje aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você, torcedor, por favor, manda, interage conosco aí, porque vai mandando seu recado pelo YouTube, vai participando com a gente e, claro, vai dando a sua opinião em relação a esse Guarani que está em campo, e daqui a pouquinho a bola rola para você acompanhar aqui na CBN Campinas, em 99,1 FM, também no YouTube, no nosso aplicativo da CBN Campinas. Se você não tem o aplicativo ainda, vai lá na lojinha do seu smartphone, você faz o download do seu aplicativo e vai ter no seu smartphone, na palma da sua mão, o sonsaço da CBN Campinas. E claro, no portal cbncampinas.com.br, além de você ficar muito bem informado com tudo o que acontece, você também tem o sonzão da CBN Campinas. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no sonsaço da CBN Campinas. Guarani e CSA. Opa, deixa comigo. Manhã de domingaço, hein? Manhã de domingaço. Pra você tem futebol aqui da CBN Campinas. Tem arremesso manual pro Guarani. Lá pelo lado esquerdo tem o Matheus Pereira por ali pra fazer a cobrança com as mãos. Ele joga lá no campo de ataque. Ele busca Giovanni Augusto lá do lado direito. Lado esquerdo é ataque, na verdade. Quem chega é a zaga do CSA pra fazer o corte. A bola recuada lá com o Cardet, perto da direita. Dá um bicão na bola, despacha no campo de ataque. Lançamento feito lá na frente. Quem corre é o Rodrigo Rodrigues. Ele briga pela bola, fica com ela, domina, coloca no gramado, dá um tapa nela lá pela direita com o Lourenço. Ele corre para evitar a saída, já faz o domínio. Gingou de um lado, outro, tem marcação que chegou para cima dele. Chegou o Matheus Pereira fazendo o corte, chega também ali, dando um bicão na bola. O Vilela bota a bola para fora e arremesso manual pro CSA já cobrado. Vem ali pela intermediária com o Giovanni. Giovanni toca na bola, rola pelo meio com o Gabriel. Gabriel deu um tapa lá do esquerdo com o Osvaldo. Ele preparou a batida de longe, no peito, explodiu medalhaça no Rafael Martins. Chega a zaga, dá um bico da bola, joga para fora do campo, escanteio. É um primeiro do jogo, 1 minuto de bola rolando, tem escanteio que favorece a equipe do CSA. Aí foi um tirampasso do Osvaldo de fora da área, explodiu no peito do Rafael Martins, a bola foi para fora, escanteio. Escanteio que favorece a equipe do CSA. É pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Diego Renan tá ali para fazer a cobrança. Todo mundo lá na grande área. Preparou o levantamento fechado. Rafael Martins evitou o gol que seria olímpico. Vem Bruno José, joga a bola em cima do Diego Renan, bota para fora. 2 lances perigosos com 1 minuto e meio de jogo. Gabi Castro, primeiro o chute fora da área, a bola tocou no gramado, explodiu no peito do Rafael Martins. Depois ele salvou o gol que tava a bola praticamente dentro do gol. E deram liberdade pro Osvaldo, né? Então precisa de uma comunicação entre o Diogo Matheus, que é o ala direito, e o Rodrigo Andrade, que é o meio-campista que tá jogando aqui pelo direito. Com a bola nos pés, o CSA fica praticamente com 4 atacantes, viu? Porque tem o Rodrigo Rodrigues, que é um centroavante, mas o Gabriel tem a força ofensiva, tem o Lourenço e tem o Osvaldo. Sem a bola é o 4-5-1, deixa só o grandalhão na frente. Mas quando tá no ataque, fica com 4 homens. Vem mais uma vez o CSA no campo de ataque, vem pelo meio, saca do Guarani, faz o quarto, vai sobre do Convilena, é falta.
Aliás, demorou para apitar o árbitro. O seu Leonardo Lorenzato demorou para soprar o apito. A falta anotada, já cobrada pela equipe do Bugre. Vem com o Matheus Pereira lá pela esquerda. Ele já vai de domínio, a marcação encosta para cima dele, recua com o Hernando. Ali pelo meio dos zagueiros, ele já dá um tapa na bola pela direita com o João Vitor, que recebe a bola, devolve no Hernando. Fica de longe, só acompanhando o Rodrigo Rodrigues. 2 minutos e 40 neste primeiro tempo. 0-0, placar do jogo. Vem com a gente, vem com a CBN Campinas. Bola tocada errada ali pelo Leandro Castan. Recuperou a equipe do CSA. Gabriel no meio, brecou, olhou, levantou a cabeça, encontrou aberto lá pela ponta direita. Chega a equipe do CSA, preparou, batida cruzada do Lourenço, explodiu em cima do Castan, voltou no Lourenço, vem marcação pra cima, dentro do cruzamento por baixo. O Vilela tava lá pra fazer o corte. A sobra de bola mais uma vez com o CSA, que vem pra cima. Diferente do que eu falei, até perguntei pro Gabi Castro lá que ele viria por uma bola. Não é isso que tá mostrando, não. Vem pra cima a equipe do CSA. Ali pelo meio com o Giovanni, ele faz o domínio, rola a bola com o Giva Santos. Giva faz o domínio, ele vem carregando a bola na perna direita, deu tapa por Diego Renan, aberto lado direito, faz o domínio, recua para começar tudo de novo. Lá do outro lado, quem tava por ali era o Lucas Marques, não o Diego Renan, que tá desse lá. É a minha frente aqui o Diego Renan. Você não conhece o Diego Renan, Camilo? Tá aqui, ó, aí com a bola, dominou, rolou pela meia, atrapalha a chegada, vem buscando o Giovanni com ela, botou o lançamento forte na área, forte demais. O Lourenço dá um joinha lá, mas foi forte demais. E o Rafael Martins faz a defesa para começar de novo. E aquilo que a gente falava, no pré-jogo esquece tudo, viu, Gabi Castro? Falei para você, até perguntei se o CSA viria por uma bola. Você falou assim, tem estreia de técnico, precisa pontuar e tudo mais. E eu tô errado e você está certo. Não, mas é um começo complicado do Guarani e precisa ter esse entendimento. Quando o CSA tem a posse de bola, ele tem 4 jogadores que são ofensivos. O Guarani tá com 3 zagueiros. Então, Leandro Vilela e Rodrigo Andrade vão ter que ajudar o sistema defensivo. Talvez Diogo Matheus Pereira. Esse entendimento precisa ser rápido do Guarani. São os primeiros minutos. O técnico Marcelo Chamusca também precisa entender. Quando o CSA tem a bola, ele é perigoso. Lançamento feito, era pro Lucão! O Marcelo Cardé pega a bola, ele cai dentro do gol, o braço esticado lá de fora ali, o torcedor chia, grita. Acho que não entrou, não. Acho que não entrou essa bola, não. O lançamento foi feito ali. Bola recuada pro Cardé na fogueira. Sai jogando lá pela direita com o Lucas Marques, aqui pro CSA, aperta o Guarani. Na roubada de bola, Giovanni Augusto botou ali pelo meio pro José. Não conseguiu domínio. A bola passou debaixo do pé dele. Sai jogando aqui pro CSA. O jogo é bom, começou o jogo corrido forte. E chega o João Vitor Bobas, mostra a bola, mas comete falta. O árbitro fala para ele parar, não reclamar. E a falta tá anotada para a equipe do CSA. Lançamento que foi lá pra grande área lá. O goleiro caiu pra dentro do gol, esticou o braço pra fora, mas dá um frio na espinha, né, Gabi? Molhou o gramado, né? E pois o pique da bola quase estava enganando o Marcelo Carné. Agora precisa estar atento mais o Bruno José, tá? Porque teve o roubo de bola do Giovanni Augusto, teve o toque pro meio da área e tava sem marcação, tava livre. O Bruno José deixou a bola escapar, desperdiçou uma oportunidade. Não pode desperdiçar a oportunidade, não. 5 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 pra cá no jogo. Olha o Guarani na defensiva, lá com o Matheus Pereira, sai jogando, recebe falta o Lourenço, comete falta, o jogo tá parado, bem faltoso o jogo, com 5 minutos já tivemos, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta falta já anotada nesse começo de jogo, comecinho de partida ainda aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor do Guarani empurrando o Bugrão pra cima do CSA, 0-0 placar do jogo, 5:50 neste primeiro tempo. Você pode participar com a gente através do nosso YouTube, vai mandando o seu recado, vai mandando sua mensagem, tem muita gente aqui, ó, Cristiano Salviano tá dizendo, Kruger é irmã do Fred Kruger. Eu comentei fora do ar, viu, Cristiano? Inclusive no auxiliar do Bugrão é Rubinho. Será que ele corre muito lá pela direita ou corre pouco? A gente vai ver durante o jogo. Vem Bugrão pro campo de ataque, toca na bola. Lá na frente o lançamento foi feito, o Lucão chega. Torcida pega no pé do goleiro Cardé, hein? Pega no pé do Marcelo Cardé. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, chega a zaga pelo meio para fazer o quarto. Quem briga ali é o Bruno José na recuperação de bola. Fez a proteção, foi empurrado, pé de falta. O árbitro que não. Segue o jogo. Torcida pega no pé do árbitro, Leonardo Lorenzato. A bola chega lá na direita. Lourenço com ela, vem carregando a bola no campo de ataque. Lucas Marques toca de volta na ponta direita. Lançamento feito, bola para fora. Só tiro de meta. E outra coisa que eu tô vendo também aqui, viu, Gabi? Jogo duro, marcação forte dos dois lados, hein? Campeonato Brasileiro da Série B, né? Essa é uma tônica das últimas partidas que a gente tem visto, né? Uma intensidade muito grande de velocidade, mas deste confronto, né? E é um duelo direto para sair da zona de rebaixamento. Então a gente vai ver, sem sombra de dúvidas, né? Estes confrontos acontecendo.
7 minutos passados, é o primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Na pela esquerda, Leandro Castan, sistema defensivo, sai jogando. Rodrigo Rodrigues encosta a marcação, ele volta com o Hernando ali pelo meio, já faz a ligação com o João Vitor pela direita. Tudo isso no campo defensivo. Agora sim, atravessou a linha divisória do gramado, joga com o Bruno José na direita. Marcação encosta, ele fez o toque, Lucão fez a finta no primeiro, passou no segundo. Bruno José recebeu na ponta direita, pintou cruzamento pelo meio, batida, explodiu em cima do Lucas Marques. Salva-se a equipe do CSA. Matheus Pereira fica com ela na sobra, toca atrás com o Leandro Vilela. Pintou cruzamento na área, pega o goleiro. Ali pelo meio da área era o Giovanni Augusto que chegava, ele não conseguiu tocar na bola cheio nela. Ele ficou meio de lado na bola, a bola tocou na perna do Lucas Marques, salvando a equipe do CSA. Boa chegada do Guarani, Gabi. E você percebe o lado direito do Guarani funcionando, né? Com a chegada do Diogo Matheus, a tabela com o Lucão do Break e com o Bruno José. E aí quando fez esse cruzamento, quem apareceu no meio da área foi o Giovanni Augusto, que não pegou em cheio na bola, mas já criou uma oportunidade. Então essa movimentação do Guarani é importante. Tá acabando a equipe do CSA, vem ali pelo meio, jogando com o Gabriel, dá um tapa na bola, Osvaldo recebe do lado esquerdo, faz o domínio, encosta a marcação do Diogo Matheus pra cima dele, ele breca, molha, encosta meu Bruno José, ele bota mais atrás com o Giovanni recebe, rola a bola pela meia, trabalhou por ali com o Giba Santos, já rola lá pela direita, o zagueirão que vem pro campo de ataque é o Wellington, dominou perto da direita, joga com o Lucas Marques, renta na tela do campo, o Giovanni Augusto vai pra cima dele, arremessa manual, último toque do jogador do CSA que fica reclamando, mas o bandeira lá, o Fábio Rodrigo Rubinho, fez a anotação lá que favorece a equipe do Bugre, lá pela esquerda, campo defensivo, 8 minutos e 50 de bola rolando neste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, tem arremesso manual cobrado, Guarani vem pro ataque, Lucão do Break recebe no peito, faz o lançamento, era pro Bruno José que não foi, e a gente ouve o torcedor pegando o pé do Bruno José porque não foi na bola, tava longe, né? Tava muito longe, né, Gabi? Não é que dava, é a segunda, né? Segunda vez que o Bruno José ele para na jogada, ele não consegue fazer o domínio. Sai jogando o CSA ali pelo meio, mais um vez com o Giovanni. Tocou o Osvaldo de primeira, ponta na frente de calcanhar, recebe de volta o passe do Gabriel. Vem Osvaldo na frente da área, fintou! Por baixo, quem faz o corte foi o Hernando. A bola voltou na canela do Osvaldo, foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Neste comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tá ouvindo o torcedor aí ao fundo. O torcedor vai cantando, o torcedor vai empurrando, o torcedor vai agitando a galera aqui no Brinco de Ouro da Princesa. João Vitor sai jogando com ela. Rola a bola com o Hernando ali à frente da grande área. Vai trabalhando a bola, a equipe do Bugre dá um tapa nela com o Castan. Aberto do lado esquerdo, ajeitou na perna da canhota. Encosta a marcação do Rodrigo Rodrigues pra cima dele. Trabalha com o Vilela. Vilela devolve no Hernando. O Hernando já levanta a cabeça, busca o rei. Tem o Rodrigo Andrade, ele que recebe ali pela meia direita, campo defensivo. Busca espaço. Tem marcação do Gabriel. De um lado de outro, vai tocando a bola, vai buscando espaço a equipe do Guarani para chegar no campo de ataque. É o Castan que recebeu lá do lado esquerdo. Pintou lançamento no campo de ataque forte. Lá na frente era pra chegada do Matheus Pereira. Foi muito forte a bola chega com o goleiro. O Marcelo Cardé faz a defesa, bota a ordem na casa da equipe do Bugre. Você ouviu o toque, CBN marcando. Vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 13ª rodada, aliás, é o jogo que fecha a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar está assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. CSA também 0 para a equipe do CSA. Olha o CSA mais uma vez no ataque, o Lucas Marques lá pela direita, rola a bola pelo meio com o Giovanni. O Giovanni já faz o domínio, perto direita, despacha no campo de ataque. Diego Renan recebeu uma ali pelo lado esquerdo, rolou pela meia, tabelou. Gabriel botou na frente, Diego Renan com ela, cruzamento na área. Chega o Hernando pra botar a bola pra fora, o escanteio tá anotado. Deu arremesso, a bola não foi para escanteio, não, foi para arremesso manual. O auxiliar lá, o Fábio Rodrigo Rubinho, disse que não foi impedimento. Todo mundo levantou o braço ali na chegada da equipe do CSA no campo de ataque. Tem arremesso manual cobrado aqui pelo lado esquerdo, já faz o toque mais atrás, trabalha a chegada do Lucão. Lucão rola com o Wellington, os dois zagueiros do campo de ataque. Tá todo mundo no campo de ataque ali do CSA. Defensivo do Guarani, pelo meio, quem trabalha mais uma vez é o Giovanni. Esse Giovanni é o cara que distribui tudo ali no meio, viu? Toda a bola passa pelo Giovanni. Deu um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Osvaldo. Osvaldo recebeu da perna direita, lançamento feito, a grande área de cabeça pra fora do gol.
Gabi Castro, 11 minutos e 50. O Guarani teve 2 boas chegadas aqui, mas o CSA tem muito mais posse de bola e trabalha muito melhor a bola do que trabalha o Guarani. Lado esquerdo do CSA é muito forte, né? Porque você tem o Osvaldo, que é um dos principais jogadores, você tem o Gabriel caindo por aqui também, você tem a experiência do Diego Renan, que é o lateral. Então você tem 3 jogadores experientes que têm qualidade, tem velocidade, mas tem técnica também. Então o Rodrigo Andrade precisa ficar esperto no meio. Recupera a bola aqui pelo CSA, vem no contra-golpe, vem com o Gabriel. Gabriel rola a bola com o Osvaldo, lado esquerdo, faz o domínio, ajeita-se a marcação da equipe do Bugre. Osvaldo perto da direita, cruzamento vem na área. Quem faz o corte pelo baixo no primeiro lance foi o Castan. Sobra de bola com o Matheus Pereira, já faz a ligação com o Giovanni Augusto, volta com o Matheus Pereira. Ele rola a bola com o Giovanni Augusto, fez a tabelinha. O Giovanni busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, a marcação é forte do CSA. O Giovanni Augusto deu uma esticada, a bola na ponta direita pro Bruno José, chega ali junto com o Diego Renan. Costa, vem Diogo Matheus do peito, ajeita com o Bruno José, mais uma vez bota no campo de ataque. Ele vai carregando a bola na frente, a grande área foi tocada, é falta! É falta que favorece a equipe do Bugre. É frontal a meta do Marcelo Cardet. Vai levar um perigo tremendo ali pro goleirão da equipe do CSA. Falta em cima do Bruno José, Gabi Castro. E você viu a importância do Giovanni Augusto? Tava no campo de defesa, tava marcado, não tinha ninguém perto dele. Teve a visão de jogo, lançou pro campo de ataque. O Bruno José disputou, ficou com o atacante bugrino e sofreu uma falta perigosa. O primeiro gol pode sair agora. Vai se ajeitando ali a cobrança de falta. Tem o Diogo Matheus na bola, tem o Bruno José também. O Bernardo chega e conversa. Todos eles ficam ali numa conferência para a cobrança da falta. O Bruno José deixa a bola, deixa também o Hernando. Vai ficando somente ali para fazer a cobrança do Diogo Matheus. Barreira sendo armada no meio ali da meia-lua da grande área. O goleiro tá preocupado, o árbitro do jogo vai assinando ali para todo mundo ter calma. Só vale quando apitar, só vale quando apitar, agora tá valendo. É falta pro Bugrão, 13 minutos e 40, aumenta o volume, vem comigo. Chega também Matheus Pereira de perto da canhota por ali. Diogo Matheus, Matheus Pereira, os dois da bola para fazer a cobrança da falta, autoriza o árbitro. Andou a barreira pra caramba ali, hein? Andou pelo menos 1 metro à frente ali a barreira da equipe do CSA. O árbitro anda voltar a barreira, mas autoriza a cobrança mesmo assim. A todo mundo ali. É falta que favorece a equipe do Bugre. É falta pro Guarani. Diogo Matheus na bola, Matheus Pereira. Diogo Matheus perto da direita, bateu o rasteiro, explodiu em cima do marcador. Volta de bola mais uma vez pela direita. Quem fica com ele é Matheus Pereira. Do lado direito, puxou pra perto da canhota, preparou o cruzamento, saiu baixinho. A zaga faz o corte. Sobra de bola com o Guarani que vem pro campo de ataque. 14-20. 0-0 o placar do jogo. Despacha na ponta direita o lançamento. Muito forte. Leandro Cação foi fazer o lançamento. Ele até dá uma... Ele pede desculpa ali pro Giovanni Augusto, que estava aberto lá pela esquerda. O Bruno José estava pela direita, mas a bola foi para fora. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Sai jogando a equipe do CSA, campo defensivo com o Wellington, rola a bola ali pela meia com o Giva Santos. Ele já bota velocidade, distribui aqui pelo lado esquerdo com o Diogo Renan. E chega no campo de ataque, ele já faz o domínio, ajeitou, puxou pelo meio, tem marcação em cima dele, o Vilela levou a vantagem, bateu pro gol, pra fora! Ele foi levando ali pelo meio, ganhou do Vilela no pé de ferro, a bola sobrou na perna direita, ele bateu de chapa. Lado de dentro do pé para fazer aquela curva, mas ela saiu à esquerda do Rafael Martins, assustando, né, o goleiro, a equipe do Guarani e todo o torcedor que prendeu a respiração no momento do chute aqui no Brinco de Ouro, Gabi. E sempre pelo lado esquerdo, né? A gente já tá chamando a atenção. Gabriel é muito perigoso, Diego Renan ele chega ao ataque, então a atenção precisa acontecer aqui do lado direito. Houve uma inversão, né? O Leandro Vilela foi cobrir o Rodrigo Andrade, mas o Guarani tendo muitas dificuldades para barrar o ataque do CSA. E passou muito perto essa, hein? Passou muito perto. O árbitro parou o jogo agora, pegou uma falta ali pelo meio. É falta que favorece a equipe do CSA. São 15 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. 0-0 o placar da partida que está fechando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória do Bugrão, vai botar o Bugrão pra cima, fora da zona de rebaixamento. Vai somar 6 pontos em 2 jogos, é bom pro Guarani. Precisa da vitória. É importante esses 3 pontos de hoje, que seja 0-0. Golzinho marcado lá no segundo tempo. Mas vai Guarani se defendendo porque o CSA vem pra cima. Lançamento feito lá do lado direito. Quem chega lá pra fazer o toque, fez a finta. É a tabelinha lá, Lourenço e Lucas Marques, os dois por ali. Mas quem faz a roubada foi o Matheus Pereira. Botou na frente, lançamento feito, goleiro saiu do gol. Toca fora do lado.
O Bruno José chegou pra cima dele, fazendo a pressão. A bola chega do lado, sai trabalhando com o Diego Renan. Mais uma vez vem pro ataque, rola com o Gabriel. Fez o passe com o Oswaldo. A devolução é feita. O João Vitor faz a roubada. Ele toca com o Diogo Matheus. Bota atrás com o João Vitor. Dá um bicando a bola, despacha pro campo de ataque. O Lucão do peito recebe, já faz o passe pra Bruno José pela direita. Dominou, camisa 17 da equipe do Guarani. Vem pra cima. Tem 6 jogadores marcando ali, apenas o Bruno José e o Lucão no break. Chegou o Diogo Matheus. Rolou pela meia. Giovanni Augusto recebe, domina. Encara a marcação, levanta a cabeça, busca espaço. Toca com o Bruno José. Aberto pela direita. Fez o passe mais uma vez. Devolveu pro Giovanni Augusto. Chegou da linha de fundo. Brecou. Marcação do Diogo Matheus pra cima dele. Do Diego Renan. Ele bota mais atrás com o Bruno José que recua. Começa de novo com o João Vitor. Todo mundo no ataque. A vez do Guarani alugar meio campo. Vem pra cima, 17-20 neste primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. É lá pela lado esquerdo o Castan. Bota no meio. Hernando faz a abertura com o João Vitor. Vai tocando a bola. Fica encolhido a equipe do CSA. Todo fechadinho. O Guarani vai buscando espaço. Rodrigo Andrade pelo lado direito. Tenta brigar pela bola. Perde o lance. Recupera a equipe do CSA. Sai jogando errado. Vem Castan pra ficar com ela. Proteção do Vilela. Fica pedindo uma falta ali pelo meio. O Rodrigo Rodrigues, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Hernando faz o domínio, levanta a cabeça, toca do lado. João Vitor pede pela direita. Torcida pede intensidade, quer que vem pra cima, quer que vai pra cima, quer o gol. A torcida tá aqui fazendo festa no Brinco de Ouro. Diogo Matheus rola a bola ali pela meia. Bruno José dominou mal. Sobra de bola com a zaga pra sair jogando. O Gabriel finta de corpo pra cima do João Vitor. Desce 3 contra 2, equipe do CSA, a bola botada à frente. Rodrigo Rodrigues, a batida pra fora do gol! Pra fora do gol! Desperdiça a melhor chance do jogo, Rodrigo Rodrigues. Na descida do CSA, na bola roubada, no jogo errado, no corpo, no drible de corpo pra cima do João Vitor, que ficou na saudade ali em cima do Gabriel. Quase o CSA abre o placar. Gabi Castro pode tomar um drible igual tomou aqui o João Vitor. Faz a falta, né? Claro, tá aqui no campo de ataque. É a falta tática, né? Então você se enrola com o jogador, não precisa tomar o cartão, mas tenta pegar a bola e você para com falta. Então, tendo muitos problemas, repito, pelo lado esquerdo, Gabriel se sobressaindo através do João Vitor. Diogo Matheus precisa ficar um pouco mais e ajudar esse sistema, porque o CSA é muito perigoso, principal jogada. E se o Rodrigo Rodrigues levanta a cabeça, o Lourenço estava livre do lado direito, sem marcação. Para sorte, chutou para fora do grupo. Toca a bola, o CSA na saída mais uma vez do campo defensivo. Sai trabalhando ali com o Wellington. Rola a bola pelo lado esquerdo, Diego Renan. Diego Renan bota na frente, Gabriel já recebe, domina. Faz o passe, tenta o passe por baixo, chega a marcação do Lucão. Na roubada, a bola foi na bola. Rodrigo Andrade com ela, devolve no Lucão. Recebe pela direita, Bruno José, passou lotado, ele inverte a jogada lá do outro lado. Era pro Giovanni Augusto. O Bani parou no meio do caminho. O Bruno José fala do lado de cá. A torcida fala aqui embaixo, a gente aqui reclama bastante. Pediu o passe pro Bruno José pela direita ali. O Lucão preferiu o lançamento foi forte lá na grande área pro goleiro fazer a defesa. Torcedor começa a cantar, empurra o Guarani. Torcedor do Guarani precisa dessa vitória para empurrar ainda mais o Mugrão nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vai tocando do lado esquerdo mais uma vez a equipe do CSA. Vai tocando a bola de um lado do outro. Quem vem é o Giovani. Recebe, domina, rola ali com o Giva Santos. Já domina o Giva. Marcação do Vilela para cima dele. Cabela, pois não? Só para te chamar a atenção, quando o CSA tem a bola, 4 atacantes. Oswaldo do lado esquerdo, Gabriel do lado dele, Rodrigo Rodrigues e na ponta direita tem o Lourenço. Pois é. Aí o Diogo Matheus volta para ajudar ali os 3 zagueiros. Ali no meio dos 3 zagueiros tem também o Matheus Pereira lá pela esquerda. À frente um pouquinho o Rodrigo Andrade e o Vilela. É a armação defensiva da equipe do Guarani. E deu certo, roubou a bola. Toca no Giovanni Augusto, tenta o passe errado. Sobra com o Lourenço, já faz a abertura com o Lucas Marques. Vem para cima, o jogo é franco, o jogo é aberto. Vem para cima a equipe do CSA. Lucas Marques fez a finta, rolou. Giovanni ficou com ela, preparou o lançamento, preferiu o toque do lado com o Giva Santos. Já recebe a camisa 15, bota com o Oswaldo, lado esquerdo, na meia. Abriu na ponta canhota com o Diego Renan. Ele rolou mais atrás, Gabriel chegou. Tá fechadinho o Guarani, vai se defendendo. Vai rolando a bola, a equipe do CSA no lado de ouro, buscando espaço. 21 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do CSA. Recebeu ali pelo meio o Wellington. Abriu lá na direita com o Giovani. Despacha no campo de ataque, lançamento feito. Hernando subiu para dar uma testada. A bola, bota a mão na boca. Ele deve ter batido na cabeça do jogador da equipe do CSA. Mas segue o jogo. Olha lá, tá pedindo pra parar, tá sangrando. Vem para ataque, lançamento é feito. Rodrigo Rodrigues recebeu, dominou, botou na frente. Lourenço chegou, cruzamento, a bola passa à frente de todo mundo. Gesticou todo ali. O Osvaldo não chega na bola. Tá caído o Hernando. Naquele lance,
que ele foi cabecear a bola, o rosto dele deve ter batido, né, a boca dele na cabeça do jogador da equipe do CSA, e ele fez o sinal antes de todo o lance que estava sangrando ali. Porque ele bota a mão na boca e olha, né? Sinal que está sangrando a boca. Departamento Médico do Guarani em campo. Gabi Castro, esse CSA tá melhor que o Guarani. Tá melhor que o Guarani. E a troca de passe deles é muito melhor do que quando o Guarani tá no ataque, não consegue trocar passe como troca o CSA. O CSA já tem 60% de posse de bola, já finalizou 4 vezes. A gente não considera, obviamente, como finalização esse lance, mas cruzamento do Lourenço nas costas do Leandro Castan, e aí não conseguiu chegar o Oswaldo de carrinho, mas estava chegando livre de marcação. Então o que o Roberto Valentim fez? Como o Guarani joga com 3 zagueiros e teoricamente libera os seus alas, ele colocou, quando tem a bola, 4 atacantes. Então tem uma superioridade no sistema ofensivo do CSA em relação ao Guarani. Então força o Diogo Matheus a voltar, força o Matheus Pereira a voltar. E o Giovani, que você citou, é esse homem que organiza e tá levando a melhor sobre o meio-campo do Guarani. Então o que o Bugre precisa fazer? Jogando em casa, ficar com a posse de bola, não deixar essa bola com o CSA, porque o CSA sabe o que fazer com a bola. Tem jogadores perigosos, Gabriel, Oswaldo estão sobressaindo. Então o Guarani precisa ficar com a posse de bola. E quando tem ela, colocar o Lucão do Break, não deixar ele tanto sair, porque a bola não tá chegando para ele, tá saindo muito da área, deixar ele mais próximo da área, o Giovani Augusto e tabelando com o Rodrigo Andrade, aí sim explorar os alas. O Guarani não consegue ficar com a posse de bola, por isso que nos 20 primeiros minutos o CSA é melhor aqui no Brinco de Ouro. O Chamusca chamou lá o Lucão do Break, o Bruno José e o Giovani Augusto para conversar. Depois que conversou com os 3, chamou o Matheus Pereira também, bateu um papo com ele, tá tentando reorganizar a equipe do Guarani diante deste CSA, que é superior nesse momento do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 23 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN está assim, Guarani 0 pro Guarani. CSA 0 também para a equipe do CSA. Bugrão vem pro campo de ataque. O Rodrigo Andrade com ela faz o domínio, abriu o jogo. Matheus pela direita. Brecou, marcou, botou na frente pro Lucão do Break. O lançamento é forte demais. Sai o goleiro para ficar com ela. O placar do jogo 0-0. Guarani e CSA. Futebol do CBN. 24 minutos já passados deste primeiro tempo, já passamos na metade da primeira etapa. Vem pro campo de ataque o CSA, Rodrigo Andrade faz o corte aqui pelo lado direito. Ele fez o corte, ganhou no pé de ferro ali do Oswaldo, protege bem a bola, gira o corpo, encontra alguém, encontrou lá atrás para começar de novo. O Hernando, tá tudo bem com ele, já tá de volta no campo. Bota com o Leandro Castão, rola a bola lá pela esquerda, Matheus Pereira. Vai jogando aqui pelo Bugre, vai buscando espaço, Hernando pelo meio, recebe mais uma vez para fazer o domínio. 24 minutos e 40, é o primeiro tempo do jogo. Você acompanhando a CBN Campinas, pelo YouTube, pelos 99 do FM, em todas as plataformas da CBN Campinas. Jogaço de bola, Guarani CSA. Continua sangrando o jogador da equipe do Guarani. O A pediu para ele se retirar do campo ali para o atendimento. Ele tá dizendo, não é, seu juiz, não é. O árbitro falou, tá sangrando. Tá sangrando. Departamento Médico Guarani vai ter que entrar em ação mais uma vez ali. O Gandula vai lá, já dá uma água ali. Mas ele teria que ter saído pelo outro lado, né? Porque agora o departamento médico tem que dar toda a volta e o Guarani vai ficar com a menos por um bom tempo. Arremesso manual para o Guarani pela direita, 25 minutos e 20 neste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Tem arremesso manual lá pela lado direito, quem recebe é o Giovani Augusto, já faz o domínio, tenta a devolução de bola, conseguiu jogar entre as pernas, Oswaldo fica com ela, Diogo Matheus briga por ela, Giovani Augusto no bate-rebate, já faz o domínio, bota lá atrás com o João Vitor mais uma vez, só agora o departamento médico tá chegando ali, o Hernando que vai se lavando ali com a água que o Gandula deu, vai se limpando ali, tirando aquele sangue todo ali, tá tudo bem com ele, departamento médico tá olhando ali, e ele tá ficando por enquanto fora, agora ele com 10 jogadores em campo, toca a bola mais uma vez, o CSA vem pelo meio, Giva Santos já faz o domínio, ele carrega a bola, bota lá no campo de ataque com o Lucas Marques, escorregou, camisa 2 do CSA, recupera a bola, Bruno José ficou, dominou, rolou, atrás de volta, Matheus Pereira, toca pelo meio, vem Vilela pra fazer o domínio, levanta a cabeça, encontra ali pelo meio, o João Vitor vai saindo jogando, o Hernando tá fora do campo ali, uma proteção no nariz, ele olhou pro ar, pediu ali pra entrar, o árbitro não deu autorização pra ele entrar.
Torcedor começa a pegar no pé do senhor Leonardo Lorenzato. Recupera a bola, a equipe do CSA vem pro campo de ataque, bota ali pela direita, trabalhou, Osvaldo recebeu, dominou, rolou, Gabriel tocou de primeira, Diogo, Renan, lado esquerdo vem com ela, vai trabalhando a bola, Guarani com um a menos, pintou levantamento, a grande artesia de cabeça, passa por todo mundo, vai pra fora do gol! E agora ele vai olhar se continua sangrando ou não ali o jogador. Vem aqui à nossa frente aqui. Você tá vendo por que o Hernando tinha que estar do outro lado? Porque daí o quarto árbitro poderia olhar o jogador, explicar para o árbitro e ele só iria autorizar. Ele ficou do lado oposto, então o departamento médico teve que dar toda a volta e depois, como não tinha o quarto árbitro, o árbitro foi olhar para ver se ele não estava mais sangrando. Pois é, 3 minutos ele ficou fora de campo, estamos com 27 já, ele saiu com 24 e pouco. O jogador precisa ter esse entendimento, eu sei que ele tá no calor do jogo, mas ele precisa tomar boas atitudes. Ou então ele podia ter vindo aqui na auxiliar, aqui a dona Kruger aqui, né? A dona Kruger, Fernanda, não Fred, Fernanda Kruger. Toca a bola mais uma vez, o Guarani vem pro campo de ataque. Foi programado, Diogo Matheus. O Ata dando só arremesso manual. A torcida começa a pegar no pé. Mas o árbitro tá bem até aqui. Tá bem o árbitro, né, Gabi? Tá bem. Não tem nada aqui de errado agora. Absolutamente nada. É a torcida impaciente, né? E passional, né? Quer que o time do Guarani leve vantagem em tudo. Diogo Matheus levou vantagem nessa, ficou com ela, foi tocada, é falta que favorece a equipe do Guarani pela direita. Ali é um palmo dentro do campo de jogo, pertinho da lateral do campo, o arremesso manual que favorece a equipe do... E o árbitro deu um sinal ali, ó, do rodízio de faltas. Ele falou que acabou. Ele fez o sinal assim, ó. Acabou, rodízio de faltas. Cada hora vê um jogador cometendo falta, cada hora é um. Então o próximo vai tomar cartão. Toca a bola na equipe do Bugre com o Giovanni Augusto lá pela meia esquerda. Ele devolve com o João Vitor no campo defensivo que faz o domínio. 28 minutos, é o primeiro tempo 0-0. Toca de volta, Diogo Matheus, bola com o João Vitor. Vai começar de novo a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani, campo de ataque. Trabalha com o Diogo Matheus lá direito, Osvaldo encosta na marcação. Ele fintou, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, chegou o zagueiro, deu uma canelada na bola, a bola subiu, desceu, tá na área. Vem mais uma vez o Wellington, toca na bola, Lucão, tenta fazer uma graça, sobra de bola com o Diogo, vem por baixo para fazer o quarto, Diego Renan. Bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre pela direita. 0-0 é o placar do jogo. Tocando a bola ali, a equipe do Bugre vem pela meia, Vilela devolve, João Vitor fica com ela. O Hernando tá atrás, o Vilela recebe da meia, recua lá atrás com o Hernando que tá com uma proteção ali no nariz ali. Tem um pelote de algodão em Tá fácil para respirar ou não, hein? Deve estar uma beleza, né? Tá uma beleza. Outra falta que favorece a equipe do Guarani, já cobra, tem pressa. Hernando vem com ela, chega o central do gramado, já carregou, tentou imprimir velocidade, rola com o Rodrigo Andrade, vem com ela, abriu pela direita, Diogo Matheus recebeu, dominou, marcadão, tem dois jogadores da marcação do Diogo, ele bota na frente o Rodrigo Andrade, se apresentou, rolou, devolução, bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani. 29 minutos e 40 deste primeiro tempo, dá 0-0 o placar do jogo. Vem Guarani pra cima, tem escanteio pela direita, vai se ajeitando ali, ou vão se ajeitando, Giovanni Augusto, Matheus Pereira. Eu não gosto desses dois jogadores que vão na cobrança do escanteio. Pra que fazer isso? E perde o jogador na área ou perde o jogador na marcação, não é, Gabi? Exatamente, uma bola só, né? Um atleta só. Pois é. Olha lá, Giovanni Augusto e Matheus Pereira, os dois estão na cobrança do escanteio. 30 minutos, você ouviu o toque CBN, Giovanni Augusto na cobrança, levantamento feito, o segundo pau foi lá, o goleiro deu um soco na bola, sobra Bruno José. Opa! O árbitro pegou uma falta em cima do goleiro. Eu acho que foi aquele quero-quero que tá lá que cometeu a falta, Gabi. 4, né? 4 quero-quero pra cima do goleiro. 4. Ali, portanto, a falta que favorece o CSA. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo do jogo, 13ª rodada, o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão, CSA 0 também para a equipe do CSA, jogo que fecha a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Vem CSA pro campo de ataque, lançamento feito, Gabriel saiu na cara do gol, entrou na área, tocou do lado para fora do gol. Bandeirinha tá dando impedimento só agora. Ele tá dando impedimento só agora. O auxiliar lá, o Rubinho. Será que ele é lento ou não? Tá lá o
Fábio Rodrigo Rubinho, ele seguiu o protocolo. Por conta do VAR, né? Mas Sim. você viu a escapada do CSA mais uma vez pelo lado esquerdo e o Gabriel, né? Saindo no meio dos zagueiros do Guarani, ficando cara a cara com o Rafael Martins. Sem não se tava, hein? Lance ajustado, né? Difícil. O Rodrigo Rodrigues estava, mas estava do outro lado, não participou da jogada. O Gabriel não sei não, hein? Sei não. Fica de olho aí, Guarani. Fica atento aí, defesa do Guarani. O Hernando, o João Vitor, o Castan. Olho aberto. Vem CSA pra cima mais uma vez. Gabriel rola a bola ali pelo meio, toca errado. Agradece o presente. O Matheus Pereira protege a bola, gira o corpo. O Giva Santos vai pra cima dele, recua com o Castan. Castan despacha ali perto da canhota, ali pelo meio, onde não tem ninguém de verde, só de azul. Recupera o CSA. A Giovani com ela, domina. Círculo central do campo, devolve lá pela direita com o Lucas Marques. O Lucas Marques faz o domínio, recua pra começar de novo com o Wellington. O Wellington fez o passe pro Lucão. O Lucão já faz o domínio na perna da canhota. Vem saindo jogando. Breca, olha a marcação. É Lucão contra Lucão ali, ó. É o Lucão do break, é o Lucão sem break. Toca a bola do lado. Giva Santos vem com ela. Vem pro campo de ataque aqui pelo CSA. Rola lá pela direita com o Wellington. Dominou o zagueirão. Lançamento feito pelo Lourenço. Nas costas do Castan. Nas costas do Matheus Pereira. Castan se recupera. Porta pra fora. Escanteio que favorece o CSA lá pela direita. E o CSA chega, parece que chega de uma certa forma à vontade no ataque toda vez, Gabi Castro. Chega com mais facilidade, né? Porque tá com superioridade técnica também no meio campo. Então, algo que o Marcelo Chamusca vai ter que corrigir ainda nesse primeiro tempo, mas se ele não conseguir para a etapa final. Porque quando tem a bola, o CSA comanda o meio campo e no ataque com os 4 atacantes. Rafael Martins chama todo mundo ali pra área. Escanteio cobrado, bola levantada ali no miolo da zaga. Sobe Lucão do Brinque pra fazer o quarto de cabeça. Sobra de bola com o Lucas Marques ali pelo meio campo. Já faz a abertura lá pela direita. Quem se apresenta ali é o Giva Santos. Despachou de perto da direita. Busca o Osvaldo, lado esquerdo. Osvaldo dominou a bola, colocou no gramado, dormiu no pé. Bota mais atrás com o Diego Renan. Bola, Osvaldo com ela. Encara a marcação do Diogo Matheus. Osvaldo chega por baixo. Diogo Matheus corta na primeira. Volta com o Osvaldo, recua. Começa com o Gabriel ali pela meia esquerda. Dominou, rolou. Giovani tabelou. Gabriel com ela, tenta devolução, faz o quarto por baixo, Vilela, a bola subiu, desceu, Giva Santos faz o domínio, rola a bola lá pela direita, o Lucas Marques está por ali, recua lá para começar de novo com o Wellington, já encontra o Lucão sem break, é o zagueirão da equipe do CSA, sai jogando a equipe azul e branca, 33:40 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Parado o jogo ali, tá sentindo o Diogo Matheus, recebeu uma falta, mas é só falta, né? Só falta pro Guarani, tudo certo ali. É que o árbitro falou aquela hora que parou o rodízio, vai dar cartão. Aconteceram 3 faltas depois daquele lance lá, mas tudo aqui no meio campo, né? Acho que é mais na frente, né, Gabi? Que ele quis dizer aquela hora, né? Tá sabendo fazer falta a equipe do CSA, né? É, tá sabendo parar o jogo no lugar certo e no momento certo. Toca a bola a equipe do Guarani, vem pro ataque mais uma vez com o Castan, Castan bota na frente, o lançamento é feito lá pela esquerda, Matheus Pereira chega na bola, faz a proteção, tem marcação do Lucas Marques, bola pra fora, escanteio, último toque do jogador do CSA, o escanteio é pro Guarani, é o 4º escanteio do jogo, o segundo pra equipe do Rubro, é lá pelo lado esquerdo, Guarani tenta chegar, quem sabe agora, né, Gabi? Quem sabe agora? E pelo lado esquerdo, né? O que não estava acontecendo. Então precisa explorar mais o Matheus Pereira e o Giovanni Augusto. Quando cai por ali, também explora mais este lado. Tá muito penso aqui pro lado direito. Vem comigo, aumenta o volume aí. Vitor Andrade, o Márcio Freitas, o Walter Ramos, Fernando Carvalho, todos ligados. Escanteio cobrado, levantamento na área, de cabeça, bateu na trave! O cabeceio do Hernando, a bola explodiu na trave. Sobra de bola mais uma vez com a equipe do Bugre. Lado direito, vem com ele. O Diogo Matheus com ela. Faz o domínio na frente do Osvaldo. Chamou pra dançar, brecou, girou pra lá, pra cá, encarou o olho do olho, ajeitou perna canhota, levantamento lá dentro. Sobe, lateiro de cabeça, zaga pra fazer o corte. A pressão do Guarani. Sobra de volta com o Giovanni Augusto. Toca no Bruno José, perde a bola. O Gabriel recupera. Giovanni vai no pé de ferro. No bate e rebate, a bola vai pra fora. Arremesso é manual pra equipe do CSA. Subiu sozinho no segundo pau, o Hernando. Ele deu uma testada, a bola caprichosamente tocou na trave. E o goleiro Marcelo Cardet, ele fez golpe de vista. Ele achou que a bola fosse pra fora, Gabi Castro. Só ficou na torcida, né? Mas é uma alternativa. O Guarani não faz uma boa partida, mas tem a possibilidade através da bola aérea.
Olha o CSA, Gabriel recebeu entre os dois zagueiros, fez o toque pela direita, recebe de volta, bem a lua da grande, ela vem por baixo. O João Vitor para fazer o corte, o Giovani de cabeça, ajeita o CSA no campo de ataque, o Rodrigo Andrade fica com ela, já levanta a cabeça, vem carregando a bola no campo de ataque ali pelo meio, fez o passe, Giovani Augusto recebeu o domínio, tá impedido, Lucão, sai daí, Lucão, tá impedido, Lucão, toca a bola, Rodrigo Andrade, volta com o Giovani Augusto, inverte a jogada, Bruno José recebe no peito, bota no gramado, passa lotado, Matheus Pereira pedindo, lá na ponta canhota, ele vai pro levantamento, desvio no meio do caminho, a bola toca ali de cabeça, o Wellington chega para fazer o corte. Bota lá com o Bruno José para começar de novo o Guarani. Vem pra cima o Bugrão. 36 minutos e 40. Vai, Bugrão! Aumenta o volume, torcedor do Guarani. Vem comigo. Bugrão vem pra cima, rola a bola pela direita. Giovani Augusto já faz o domínio, ajeita na perna direita, encosta a marcação. Ele fez uma embaixadinha para fazer o lançamento errado. Toca no gramado, engana todo mundo. Bruno José tenta o passe, o Lourenço fica com ela. Já despacha no ataque, o lançamento foi feito. O Hernando sobe de cabeça, escora. A bola vai lá pela esquerda com o Matheus Pereira. Bota ali pelo círculo central do gramado com o Vilela, ele vem carregando o Guarani, dá um tapa na bola, João Vitor já recebe lá direito, vem Rodrigo Andrade para fazer o domínio mais uma vez, o volantão da equipe do Bugre encontrou Giovani Augusto aberto pela direita, pisa na bola, gira o corpo, rola a bola com o Diogo Matheus, fica com ela, puxou pelo meio, fez abrir uma avenida, ele vem carregando, brecou, olhou, preparou, bateu o desfio no meio do caminho, subiu o zagueiro, Lucão para fazer o corte, passa com o Osvaldo, toca de cabeça, Rodrigo Rodrigues recua, na fogueira, aperta o Guarani, Rodrigo Andrade na sombra de bola, levantamento muito forte, vai pra fora. Só tiro de meta para a equipe do CSA. O Gabi, 37 minutos e 40. O Guarani chega, o Guarani aperta, até tá roubando umas bolas ali, interessante a intermediária ali, como aconteceu agora. Mas aquele último passe, aquele último toque para colocar alguém na cara do gol, ou então aquele cruzamento, vai na cabeça de alguém, não acontece. Não acontece. Então o que o Guarani precisa fazer? Sobe a sua linha de marcação, diminui o campo, porque tem uma hora que fisicamente o CSA vai sentir também, viu? Tá correndo muito. Então no momento que tá cansado, no momento é a hora do Guarani explorar, pegar essa saída de bola, adiantar o Lucão do break, deixar ele no meio do zagueiro do CSA, para Rodrigo Andrade, para Giovani Augusto, fazer esse roubo de bola e já lançar o Lucão. 38 minutos e 20 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. É domingaço de futebol na CBN Campinas, vem pro ataque o CSA. Rodrigo Rodrigues recebeu lá do esquerdo, escapou da marcação do Hernando, rolou pelo meio, vem por baixo, Vilela. Leandro Vilela chega para dar um tapa na bola, bota para fora, o torcedor gosta. O corte foi feito, o arremesso é manual que favorece a equipe do CSA pro lado esquerdo. Vai se ajeitando ali o Diego Renan. Tem muita pressa não, já faz a cobrança agora sim. Bico da grande área, Gabriel devolve pro Diego Renan. Gabriel tabelou, Diego Renan ficou com ela, preparou o cruzamento, preferiu o passe pro Giva Santos na cara do gol. Bateu longe. Ali, passe perto da meia-lua da grande área, ele bateu, levantou demais a bola, foi longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 39 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Daqui a pouquinho, central da bola, no intervalo do jogo, vamos trazer aí todos os resultados, classificação de momento, tudo isso para você que acompanha o futebol da CBN Campinas. Vai jogando o Guarani lá pela esquerda com o Leandro Castan. Domina, rola a bola com o Rodrigo Andrade. Fez o domínio, gira o corpo, encosta a marcação do Gabriel. Rodrigo Andrade encontrou o Diogo Matheus pela direita, a bola quicou no gramado, correu o goleiro, pegou, opa! Saiu da área aí, seu juiz. Saiu da área aí, seu juiz. Pisou, ele pegou a bola e pisou fora da área. Isso é falta, Gabi Castro. Eu acho que com o corpo saiu, mas a bola ficou dentro da área. Ah, é? Eu acho que foi falta. O seu juiz, Leonardo Lorenzato. Eu acho que foi falta. Ele estava com a bola presa ao corpo dele e o pé fora da área. Ele não estava com o pé dentro da área. Pra mim, falta. Daqui a pouquinho a gente vai ver, né? Hoje tem uma tecnologia do replay aqui na cabine, da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse lance aí. Vamos ver a repercussão que dá. Toca a bola na equipe do CSA na saída. Lançamento feito, forte lá pelo Lucas Marques. A bola vai pra fora. Fora a bola, revista manual que favorece a equipe do Bugre. Toque marcando. Vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 40 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo. É a 13ª rodada, gente. Tá fechando aí um terço do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. CSA também 0 para a equipe do CSA. Futebol Globo CBN. E aí, Gabi, você viu no replay aí, Gabi? Eu ainda acho que o corpo dele saiu, mas que ele conseguiu manter a bola dentro da área.
Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, subiu o zagueiro, cortou, bola tá viva lá dentro, Diogo Matheus tenta domínio, ela volta com Giovanni Augusto pela direita, a bola é boa, vem Bugrão pro ataque, aumenta o volume aí, levantou, subiu o zagueiro pra fazer o quarto, herdando de cabeça, mantém o Guarani no ataque, o Vilela tenta o toque, perde a bola, opa! Tocou no braço do Giva Santos ali. Ele foi dar, Miguel. Bola que quando o gramado pegou efeito e escapulindo, ele foi ali sorrateiramente, dá um tapinha na bola. Mas aí na cara do árbitro do Vale, né? Mostrou porque é volante, porque não é meia, né? Não teve nenhum cacuete para dominar a bola, foi com o braço ele mesmo, né? Ele nem caminhou mais. Percebeu o que tinha feito. Falta perigosa pro Guarani, pode aproveitar através da bola aérea. Mais uma vez a volta pro Guarani. Agora é o Matheus Pereira que tá na cobrança ali, tá um pouquinho mais longe. O Diogo Matheus fica aqui ao lado. O Matheus Pereira vai lá se ajeitando. O Giovanni Augusto chega lá também. Dá aquela ajeitada na bola. O Lourenço fica catimbando. A barreira sendo armada ali, um passo fora da meia-lua da grande área. O Marcelo Cardet tá preocupado e o árbitro manda o Hernando lá fora de campo de novo. Manda o Hernando ser atendido mais uma vez lá, que tá sangrando mais uma vez lá o nariz do Hernando. Ele foi lá e trocou o absorvente. Tirou um, botou o outro, lá no nariz. Olha lá. Tá enfiado lá, chumaço de algodão no nariz do Hernando. É falta pro Guarani, 42 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Quem sabe agora Bugrão, Giovanni Augusto ficou na cobrança, tá autorizado, vai na jogada ensaiada, levantamento errado. Alguém faltou no ensaio. Vem o Bruno José. Outra falta, Bruno José foi tocado, é outra falta. E cadê o cartão para os jogadores do CSA ali, Gabi Castro? Que ele falou que tinha acabado. Já tá na hora, viu? Já tá na hora, porque ele mesmo já tinha visto o rodízio que estava acontecendo. Se for analisar individual, nenhuma falta foi para cartão. Mas neste rodízio, né, pela quantidade de faltas, o cartão já merecia aparecer. E não pode cobrar uma falta como o Giovanni Augusto cobrou com uma displicência, né? Tem que ter um pouquinho mais de carinho, de cuidado para fazer essa cobrança. Agora ele ajeitou, então agora deve vir ou um tiro direto ou um cruzamento com mais capricho. Intervalo do jogo, no central da bola, a gente vai trazer o scout. Quantas faltas o CSA cometeu? Falta pra caramba, hein? Tem falta pra caramba. 43 minutos, é o primeiro tempo. Quem sabe agora, torcedor, tem outra falta pro Guarani. Dessa vez um pouquinho mais pro lado esquerdo. Ali pela meia canhota. Matheus Pereira, Giovanni Augusto na cobrança. Quem sabe agora, torcedor do Guarani. Giovanni Augusto na bola, preparou, bateu, explodiu na barreira. Pegou mal de novo na bola. Primeira cobrança, como disse o Gabi, foi displicente. Agora, de novo, né? Porque pegou mal na bola. Bateu na canela de quem tava na barreira. Que é isso? Arremessa manual para a equipe do Bugre, que se mantém no campo de ataque, 43-40. Vai, Bugrão! Vamos terminar esse jogo, esse primeiro tempo com 1-0. Vamos terminar com 1-0. Giovanni Augusto toca na bola, rola a bola ali pela meia direita. Vem com o João Vitor, recebeu na perna direita, bota a bola com o Diogo Matheus. Lado direito, encara a marcação do Osvaldo. Ele foi para cima. É o Diogo contra o Diego. O Diego Renan que tá na marcação. Diogo Matheus ajeitou, perto da canhota, preparou o cruzamento, rolou. O Giovanni Augusto, cruzamento forte para fora. Eu acho que não é amanhã do Giovanni Augusto esse domingão aqui, viu, Gabi Castro? Não foi um bom primeiro tempo, né? Ele começou bem fazendo um lançamento quando ele estava no campo de defesa para poder armar a equipe, mas quando ele chega no ataque, é aquele famoso último passe, que é o momento do cruzamento, é o momento de deixar o Lucão na cara do gol, no momento de uma falta, e aí ele não foi bem, o Giovanni Augusto. Essa bola última que ele jogou direto para fora, bate pro gol, tá aberto, não tinha ninguém marcando ele. Ou levanta a cabeça, né? Ele cruzou de cabeça abaixo, foi direto pela linha de fundo. 44,5, vem CSA pro campo de ataque, lado esquerdo com o Gabriel, ajeitou na perna direita, encostou marcação pra cima dele, opa, por baixo, toca na bola Rodrigo Andrade, na sobra de bola com o Diego Renan, rola a bola com o Gabriel, foi pra tabela, Diego Renan recebeu na frente, ele, quando ele ia tentar o domínio ali, acabou se enroscando, a trava da chuteira enroscou na grama, o pé não conseguiu chegar na bola. Perdeu a passada. Perdeu a passada. Pra sorte do Guarani, viu, Mas Gabi? isso que o CSA faz, o Guarani pode fazer, que é o famoso 1-2. Então o Diego Renan, ele vem, ele recua, o Gabriel passa e ele toca de novo. O Guarani ele tem capacidade para fazer isso com o Diogo Matheus, com o Bruno José, com o próprio Giovanni Augusto. A gente não vê essa tabela do Guarani acontecer. Não conseguiu fazer uma dessa. Uma tabelinha dessa pelas pontas. Nenhuma vez. 45,20. 45,20. Vem pro ataque a equipe do Guarani. Lançamento feito, a zaga faz o corte. No sobe, desce, a bola sobra lá com o Bruno José. Lado esquerdo, ele carrega, vai buscando a linha de fundo. Tem marcação pra cima dele, escapou bem do lance. Chega por baixo, Lucas Marques faz o corte. A bola explode no peito do Matheus Pereira. Vai nas mãos do Marcelo Cardet, que chama a atenção dos jogadores do CSA que estavam na marcação lá pela direita.
que nesse bate e rebate aí a bola pode sobrar espirrada pro Guarani ali pelo meio. Quase que sobra. 45-50. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do CSA quando o árbitro bota o final. Apenas um de acréscimo e você ouve o torcedor aí, ó, vaiando. 0-0, Guarani e CSA, final do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores vão deixando o gramado. O Gabriel tá falando lá com a TV. Gabriel tá lá batendo um papo lá com a TV. E a gente vai reproduzir daqui a pouquinho aqui nessa saída de bola, nessa saída de campo dos jogadores do CSA. E é só ele que tá falando, não tem ninguém do Guarani que vai falar, somente o Gabriel, que na minha opinião foi o grande articulador da equipe do CSA. O Gabriel vai falar daqui a pouquinho sobre dominamos isso. Boa parte do... Vamos ver. Do jogo, eles igualaram agora nos 10 minutos finais, que faz parte também, tá jogando em casa, tem uma equipe de qualidade. Mas acho que a gente conseguiu controlar bem o jogo, finalizar de uma forma melhor ali. O goleiro também foi bem ali. Eu acho que a gente vai achar mais chance no segundo tempo, colocar pra dentro aí e sair com o resultado. Tá aí, portanto, o Gabriel falando. Foi um bom jogo do CSA nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Gabi vai falar. Daqui a pouquinho. Dentro do Central da Bola, no comentário do Gabi Castro, a gente vai falar mais sobre esse primeiro tempo. O Guarani teve oportunidades, mas o CSA teve mais. A gente fala daqui a pouquinho sobre tudo isso. Final de primeiro tempo, intervalo do jogo. Todo mundo já nos vestiários, tanto o Guarani como o CSA. A gente volta daqui a pouquinho no Central da Bola, trazendo todos os detalhes para você. Vamos para aquele intervalo. A gente volta já já. Central da Bola. Guarani e CSA. Apresentação. Oferecimento Carlos TI9 Cavela. Sistema de Gestão. Muito bem, tá aí, portanto, Central da Bola já chegando, a gente vai trazendo informações, detalhes, tudo mais para você que acompanha a CBN Campinas em 99,1 FM, para você que acompanha pelo YouTube, para você que acompanha pelo aplicativo da CBN Campinas e também para você que acompanha pelo portal cbncampinas.com.br. Lá no YouTube, galera vai mandando recado, o Vitor Andrade tá mandando aqui, vão dois pra confundir o goleiro, batida aberta ou batida fechada. Ah, é por isso então que vai lá os dois jogadores pra cobrar escanteio, Vitor? Não resolve não, viu? Não resolve não, porque a viagem da bola, ela não vem ali de primeira, ela demora pra chegar lá na área, dá tempo de se recompor, seja aberto ou fechado. O Cristiano Salviano manda agora aqui. E agora, Giovani? Bater uma falta assim, a meia altura, bate, colocada, ou rasteira. O pessoal tá mandando aqui. O Márcio Freitas tá mandando um recado aqui também. Vamos, Bugrão, e sair dessa área terrível que é a zona de rebaixamento. Dorival Santos mandou aqui. Carlos Cavelo, melhor narrador do Brasil. Obrigado aí, Dorival. Aí tá dizendo aqui, sem sombra de dúvidas. Parabéns, obrigado mesmo. Quem mais manda recado aqui? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui o Osvaldo Dalmédico, ele manda aqui, esse time do Guarani é muito fraco, sei não, todo mundo acha também, viu, Osvaldo? Mandando um recado aqui também, através do nosso YouTube, você pode participar com a gente, manda um recado, aquele recado bacana no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte CBN Campinas, você fica à vontade, os dois canais estamos transmitindo simultaneamente o jogo de Guarani e também da equipe do CSA. Por enquanto, 0-0, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Fazer um intervalinho para tomar uma água. Intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho aqui na CBN Campinas. Vem pra cá. Futebol do CBN. Guarani e CSA. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Guarani e CSA. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, de volta. São 11 horas e 52 minutinhos, 11h52. 0-0 o placar do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Torcedores, até que melhorou um pouquinho o torcedor. Eu falava da timidez, a chegada do torcedor no início, antes do início da partida, né? Até que deu uma pequena melhora, daqui a pouquinho. Melhorou bastante também a torcida do CSA. Quando eu falava de 20 a 30, pode colocar aí com mais de 50 torcedores presentes aqui, inclusive, olha lá. O torcida organizada Mancha Azul presente aqui. O CSA Pilar, torcida lá de Pilar em Alagoas, também presente aqui no Brinco de Ouro. Do lado do Guarani, os guerreiros estão por aqui também, torcida presente aqui no Brinco de Ouro. Tem mais torcidas organizadas, estão aqui abaixo aqui da gente, não tem como a gente ter visão de todo mundo aqui, mas tem uma torcida, um número até que bacana aqui nesta manhã, começo de tarde, porque daqui a pouquinho já é tarde, porque já estamos com 11 horas e 53 minutos. Vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Eu acho que é uma missão. Não vou falar igual fala o Tom Cruise, missão impossível não, mas é uma missão indigesta pra você, Gabi, por ser hora do almoço, inclusive. E pra torcida do Guarani também, né? Porque infelizmente ninguém se destacou neste primeiro tempo pra gente poder dar um craque do jogo. A gente teve algumas movimentações importantes acontecendo no ataque, mas que ficou muito aquém, né? Então a gente esperava mais do Guarani. Não foi o protagonista neste primeiro tempo, teve menos posse de bola, menos finalizações. E quem atacou, principalmente pelo lado esquerdo do CSA, foi o Gabriel, capitão da equipe, ao lado do Diego Renan, lateral esquerdo, que foi muito bem, fazendo a tabela com o Osvaldo. No começo o Osvaldo estava se sobressaindo, mas depois foi o Gabriel que ajudou a controlar o meio-campo e o setor ofensivo. Por este motivo, Gabriel, craque do primeiro tempo, o meu xará. Tá aí, portanto, o Gabriel, número 27 da equipe do CSA, realmente articulou muito a chegada do CSA no campo de ataque. Inclusive no começo do jogo eu falava que era o Giovani que estava trabalhando muito ali, mas o Giovani continuou distribuindo, mas quem chegou e ajudou muito o ataque do CSA foi o Gabriel. Muito bem, então não foi tão indigesto assim a sua. Pro Guarani sim, né? Pra sua posição não, de comentarista, meu caro Gabi Castro, não tão indigesto, certo? Sim, bom jogo, né? Nós tivemos destaque, sim, Diego Renan, Gabriel, a movimentação do Osvaldo pelo lado do Guarani. É um nome que a gente pode puxar. Aconteceu aqui pelo lado direito, na tabelinha, com o Diogo Matheus, brigando bastante o Lucão do Break, mas não conseguiu finalizar, né? É verdade, é verdade. 11 horas e 55 minutinhos. Essa 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na última terça-feira com a vitória da Chapecoense lá em Salvador, lá na Arena Fonte Nova, 1-0 sobre o Bahia. Na quinta-feira, feriado, Cruzeiro, uma torcida com 60 mil, lotadaço, o Mineirão.
2-0 para cima da Ponte Preta. Vila Nova e Operário também na quinta-feira à noite empataram em 0-0. Na sexta-feira tivemos Criciúma perdendo em casa para o Brusque, que vem numa recuperação grande. O Brusque já é o 7º colocado com essa vitória sobre o Criciúma na sexta-feira lá no Heriberto Rilse. No Rei Pelé, na sexta-feira também às 9h30 da noite tivemos um empate entre CRB e Ituano. O Grêmio bateu o Sampaio Corrêa ontem pela manhã e tarde, né? Começou às 11 da manhã, 2-0, 2 gols do Diego Souza. O Novo Horizontino perdeu em casa para Tombense por 3-1. Tombense que dá um salto gigante também, vai para a 6ª colocação desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina perdeu em casa para o Vasco da Gama por 1-0. E o Náutico no Clássico, lá no Recife, lá nos Aflitos, empatou com o Sport em 1-1, perdia por 1-0. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Sport, o Náutico correu atrás e empatou esse jogo 1-1. E esse empate ontem tirou o Náutico da zona de rebaixamento, né? Mas esse empate aqui do Guarani com o CSA vai voltando o Náutico para a zona de rebaixamento, a 17ª posição, porque o CSA está indo a 14 pontos. O Guarani está invertendo de posição com a Ponte Preta, está indo para 18º lugar com 13 pontos, vai deixando a Ponte Preta em 19º e o Vila Nova na lanterna com 11 pontos ganhos, o lanterna da competição, a equipe do Vila Nova. Vamos ter aí a 14ª rodada, que já começa logo na terça-feira. E terça-feira tem Chapecoense e CRB, em 7 da noite na Arena Condá. Na quinta-feira, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Sampaio Corrêa, às 9h30 da noite. O CSA, que hoje está jogando aqui com o Guarani, vai lá pro Rei Pelé, pra casa do CSA, enfrentar a equipe do Grêmio, às 9h30 da noite. Também na quinta-feira. E na sexta-feira o Guarani volta a campo, jogando contra o Londrina, lá no Estádio do Café, às 7 da noite. Portanto, os jogos dessa 13ª rodada para Ponte Preta e Guarani. Guarani na sexta-feira contra o Londrina, lá no Estádio do Café. 11h58. Vai ter substituição ali, parece que é o Júlio César, tá fazendo trabalho de aquecimento lá, meu caro Gabi Castro. E vem Júlio César pro segundo tempo, tentar botar um pouquinho mais de velocidade no ataque do Guarani, seria isso? E precisa, Cabela, precisa, porque o Guarani não fez um bom primeiro tempo, então por isso que já precisa ter maior posse de bola, ter mais jogadores chegando ao ataque. Só pra gente ter uma ideia, né? O CSA teve mais posse de bola, teve mais finalização e o Marcelo Carné não fez nenhuma defesa. O Guarani não fez uma finalização no gol do CSA. Então isso é um problema de criatividade, isso é um problema do sistema ofensivo do Guarani que não conseguiu trabalhar direito hoje. O CSA foi protagonista, logo no primeiro minuto já deu mostras de que iria vir pro ataque, que quer essa vitória, a primeira fora de Maceió, com um chute do Oswaldo, já tivemos um escanteio com 1 minuto de jogo. A única jogada bem trabalhada do Guarani aconteceu aos 7 minutos, aqui pelo lado direito, numa tabelinha do Diogo Matheus, com o Bruno José, o Lucão do break, triangulação pelo lado direito. Como o Lucão saiu da área, quem acabou fechando foi o Giovanni Augusto, que não bateu na bola como deveria. Acabou dando um chute prensado ali e depois a bola acabou saindo. Essa foi a única jogada do Guarani, uma triangulação pelo lado direito e a chegada do Giovanni Augusto. O Guarani não fez mais isso. A transição do Guarani era muito lenta, então quando o CSA atacava com os 4 atacantes, o Gabriel, Lourenço, Oswaldo e Rodrigo Rodrigues, puxava o Diogo Matheus para a lateral, puxava o Matheus Pereira para a lateral, além dos 3 zagueiros. Só aí você já tem 5 homens, mais o goleiro 6. Você fica apenas com mais 5 jogadores de linha que estavam bastante afastados, porque o Lucão ficava isolado, o Giovanni Augusto tinha que recompor a marcação, porque a posse de bola estava com o CSA, tinha que voltar. E os volantes do Guarani batendo cabeça ali, deixando muito espaço, né? Rodrigo Andrade, principalmente pelo lado direito, deixando muito espaço, por isso que sobressaiu o Gabriel, por isso que sobressaiu o Oswaldo, junto com o Diego Renan por esse lado esquerdo. E quando tinha a posse de bola, o Guarani não conseguia fazer essa transição, porque o Diogo Matheus estava como lateral, então estava marcando aqui o atacante do CSA, a bola não chegava do lado esquerdo para o Matheus Pereira, então o jogo ficou todo aqui, ó, do lado direito. Lado direito de ataque do Guarani, lado esquerdo de ataque do CSA.
e a transição foi muito lenta. Não aconteceu com o Rodrigo Andrade, não aconteceu com o Bruno José. De vez em quando o Giovanni Augusto arriscava algum lançamento, mas daí tinha que brigar o Bruno José, tinha que brigar o Lucão do Break. Então, para esse segundo tempo, posse de bola com o Guarani, bola no chão, intensidade. Precisa ser mais rápido, precisa ter mais velocidade para pegar o sistema defensivo do CSA fora de posição. Foi um CSA que foi melhor do que o Guarani, então a gente precisa ter nessa segunda etapa um Guarani completamente diferente, com mais posse de bola, criando mais jogadas e finalizando. Se tá fechadinho o sistema defensivo do CSA, porque quando se defende é um 4-5-1, deixa só o Rodrigo Rodrigues, chute de fora da área. O Matheus Pereira tem essa finalização, o Diogo Matheus pode explorar mais essa individualidade, o Giovanni Augusto pode explorar isso também. A gente não viu no primeiro tempo o chute de longa distância da intermediária. E aproveitar a bola parada, né, Cabela? Quando você tem a possibilidade de você fazer um cruzamento, de você cobrar uma falta, de cobrar um escanteio, a gente sabe como é importante no futebol hoje essa bola parada, aproveitar e caprichar, Cabela. Muito bem, o Júlio César está ali na lateral do campo, ele deve ser a substituição feita pelo Chamusca nesse intervalo de jogo. A gente daqui a pouquinho vai ver quem saiu. Me parece... Lucão? Não, Lucão tá ali. Eu acho que tem que ser um zagueiro, Hernando, talvez. Talvez o Hernando. Castan tá ali, João Vitor tá ali. Eu, Hernando mesmo, hein? Foi na mosca o Gabi Castro. Ali, ó. A gente falava no primeiro tempo, né? A mudança de esquema que deveria acontecer. Daqui a pouquinho a gente confirma, portanto, a substituição do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. CSA vai voltando também. CSA sem nenhuma mudança. Nesse segundo tempo, o Guarani vai defender o gol ali do placar eletrônico. Consequentemente, o CSA defende o gol de entrada aqui do Brinco, o gol da entrada principal aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Bola tá no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Bugre. Tá ali o Lucão do Break, já no centro do gramado para dar o pontapé inicial para esse segundo tempo. Júlio César já tá em campo, inclusive tá aqui à nossa frente. Tudo pronto, apita o árbitro. Bola rolando na CBN Campinas. Guarani e CSA. Vai acabar a equipe do Guarani no campo defensivo ali com o Vilela. Recebe ele pela intermediária, já bota no campo de ataque pro Rodrigo Andrade, que tá de ponta direita, lá do lado, rente à lateral do campo. Ele vem buscando, pedalou, gingou, fintou bonito, carregou o bico da grande área. Giovanni Augusto de frente pro gol, bateu o rasteiro, explodiu na zaga. Volta de bola mais uma vez pela esquerda com o Matheus Pereira, já encontra o Júlio César aberto lado esquerdo, preparou o cruzamento, pintou o levantamento na área, Lucão do Break, desviou de cabeça, a bola vai sobrando com o Lourenço, tira da grande área. Ela volta com o Júlio César, agora tem começou com tudo pra cima do CSA, dá um bico na bola, Lucas Marques, a bola não vai sair não, pegou efeito, não saiu, quem chegou foi Leandro Castan, devolve o Guarani no campo de ataque, o toque feito de cabeça ali pelo meio, vem o Wellington, toca na bola, aperta o Guarani, chega Giovanni, vai de volta do Vilela pra cima do Giovanni, agora sim, vamos confirmar a substituição do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. A primeira na partida do Guarani, técnico Marcelo Chamusca. Tira Hernando, zagueiro, e coloca atacante Júlio César. Júlio César com a 7 em campo, Hernando com a 14 fora. Júlio 7 foi ótimo. Júlio 7 com o César. Não, Júlio César com o 7. Tá aí, portanto, tá acabando a equipe do CSA lá atrás, com o Marcelo Cardet. Ele toca na bola, rola a bola lá pelo lado esquerdo, do outro lado com o Lucão. É o Lucão sem break do CSA que vai tocando a bola, vem pro campo de ataque. Diego Renan bota na frente, Gabriel faz a tabela, recebe de novo o Renan, vem com ela, vem carregando a bola pro campo de ataque, bota pelo círculo central do gramado. Quem trabalhou mais uma vez o Giovanni, encontrou aperto o Lucas Marques lá direito, breca, na frente do Júlio César, puxa pelo meio, não tapa na bola, Giovanni recebe 1 minuto e 50, deixa em segundo tempo, bota lá na ponta canhota, lançamento feito com o peito, ajeitou Gabriel Jô, recebeu lá na frente o Osvaldo, ajeitou, aperta a direita, cruzamento, grande área, passa por todo mundo, desvio de cabeça, pra fora do gol! Lourenço! Rafael Marques e Matheus Pereira ficaram procurando a bola. O Lourenço estava de cara pra rede, ele fez o cabeceio, a bola foi pra fora do gol, pra sorte do Guarani. Que chegada, que cruzamento e que bobeira dos dois jogadores do Guarani, tanto o Matheus Pereira como o Rafael Martins.
Um ficou batendo cabeça com o outro ali, o Lourenço se aproveitou, só errou o cabeceio. Senão essa bola ia pra dentro do gol, Gabi Castro. Perdeu o gol feito o Lourenço, né? E mais uma vez, jogada pelo lado esquerdo do CSA, veio o cruzamento do Diego Renan, e aí o Lourenço nas costas do sistema defensivo do Guarani, do zagueiro, cabeceou pra fora, desperdiçando a oportunidade, por pouco o CSA não abre o marcador. Matheus Pereira, o Rafael Martins parou no meio do caminho, ele saiu pro cabeceio, para no meio do caminho. O Matheus Pereira não chega na bola e o Lourenço perde o gol mais feito do jogo. Era ele a rede. Recupera o Guarani, já vem pro campo de ataque. Lucão ali. Esse com break. Dominou, tentou. Toque, se estica por baixo. Giva Santos para fazer o recuo. Lá atrás com o Marcelo Cardet para começar de novo para a equipe do CSA. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá jogando a equipe do CSA, vem pro campo de ataque ali com o Wellington, vem carregando, recebe falta. Quando ele chega no campo defensivo ali, fica todo mundo olhando, vai abrindo o Lucão, vai acompanhando, comete a falta, o jogo tá parado. É falta pra equipe do CSA, trabalha com o Giovanni ali pelo círculo central do campo, deu um topa pro Diego Renan, lado esquerdo já encontrou o Gabriel lá, entra na lateral do campo, ele volta ali pelo meio com o Giovanni, faz a finta pra cima do Vilela, abriu uma avenida, ele faz um tapa na bola! Pro Rodrigo Rodrigues, que não entendeu a jogada, que se ele entende, ele sai ali na cara do Rafael Martins, mais uma jogada ali pelo meio da equipe do CSA e sairia, hein? Enganou todo mundo, enganou até o Rodrigo Rodrigues, pois né? É. Ele fingiu que ia finalizar, o atacante achou também que ele ia finalizar, acabou tocando pra sorte do Guarani. Guarani responde, vem pro ataque, lançamento feito por Bruno José, a bola foi muito forte. E a torcida, não sei se eu tô tendo impressão, mas a torcida parece que pega meio que no pé do Bruno José, nesses lançamentos que ele dá aquela parada no meio do caminho, mas ele não chegaria nessa bola também, né? Mas tá faltando acertar uma jogada, né? Fazer um drible, alguma coisa interessante. Ficou devendo no primeiro tempo, olha aí. Olha, o Bruno José brigou pela bola, chega por baixo, rasgando o Lucão, dá um pico nela, tira a equipe do CSA do campo defensivo, ela vai com o João Vitor lá do outro lado, Rafael Martins fica com ela, já despacha de perto direito, o lançamento é lá pro Diogo Matheus, evita a saída de cabeça, toca na bola, vem ali pelo campo o Gabriel, recebeu, dominou, tocou mais atrás, começa com o Lucão faz o domínio, o do break chega pra cima do Lucão, zagueirão da equipe do CSA, que recua com o Marcelo Cardet, ajeita na perna direita, agora ele só fica olhando de longe, o torcedor quer uma pressão ali, opa, escorregou bonito ali o Marcelo Cardet quando fez a batida na bola, sobe de cabeça o Diogo Matheus, o Vilela recupera ali pelo meio, briga pela bola, subiu, desceu, vem Castan, de cabeça, toca na bola, cai pelo círculo central do gramado, é falta. Falta do Rodrigo Rodrigues em cima do Castanho. Falta que favorece o Guarani no círculo central do campo. Toque CBN marcando. Já passamos de 5 minutos e bola rolando neste segundo tempo. Tá 0-0 placar do jogo, hein? Segunda a sexta, 11h30 da manhã e 4 da tarde, tem o CBN Esportes, sempre trazendo todos os detalhes e informações dos clubes de Campinas e também de todo o futebol para você que acompanha todos os esportes dentro da programação da CBN Campinas. Segunda a sexta, 11h30 da manhã e 4 horas da tarde ao CBN Esportes, primeira e segunda edição. Acabou na equipe do CSA pelo meio, briga por ela, Matheus Pereira fica na sombra, recebeu, dominou, recuou lá atrás com o João Vitor, ajeita na perna direita o João Vitor, ali pelo meio, Matheus Pereira e volantão ali armando a jogada, toca na bola, Rodrigo Andrade já recebeu, girou pro Bruno José, aberto lá na ponta direita, marcação em costa, ele carregou dali de fundo, preparou o cruzamento, desvio, bola pra fora. Escanteio é pro Guarani, lá pela direita, que chega no grão. Quinto escanteio do jogo, o terceiro para a equipe do Guarani, lá direito, vai se ajeitando lá, Giovanni Augusto. Ô Giovanni, vamos acertar uma aí, Giovanni. Vai, levanta na cabeça do Lucão do break aí. Seria uma ótima, né? Levanta na cabeça do Lucão do break, que eu quero ver dança aqui. Quero ver dança de break do Lucão aqui no Brinco de Ouro. 6h30, segundo tempo, vai pra bola, Giovanni Augusto, levantamento na grande área, passa por todo mundo, tá viva a bola lá dentro, brigou por ela o Castan, protegeu, tenta girar no campo, foi programado, o árbitro tá perto do lance, pede pênalti, o árbitro não foi nada, dá um bico na bola, a zaga do CSA, sobra com o Rodrigo Andrade, que recua com o Rafael Martins. Começa de novo o goleiro do Guarani, não brinca aí não, Rafael Martins, não brinca aí não, quase que o Gabriel rouba a bola dele, ele dá um bico na bola, sobra com o Diego Renan, mantém o CSA no campo de ataque, bola enfiada na área, Rodrigo Rodrigues e calcanhar, ajeitou pelo meio, Matheus Pereira chega para fazer o corte, recua com o Diego Matheus, toca no Matheus Pereira, lateral esquerda, lá na lateral direita, ele tenta sair jogando, recebe falta, o jogo tá parado, Gabi Castro. Vou falar pra você, esse contra-golpe do CSA tá armado, hein? É perigoso, eu acho que o Guarani tá melhor no segundo tempo, uma equipe mais compactada, acho que no meio campo tá tentando corrigir ali, estão mais próximos, Rodrigo Andrade, Vilela,
com o Giovanni Augusto, então o Guarani um pouco mais encorpado em relação ao primeiro tempo, só que se o Guarani fica com a bola, se o Guarani ataca, esse contra-ataque do CSA é muito perigoso, então precisa ficar atento novamente, sempre pelo lado esquerdo, com o Oswaldo, com o Gabriel, o Diego Renan. CSA já recupera a bola, vem pro campo de ataque, fez o passe lá com o Oswaldo, recebe lá do lado esquerdo, pertinho na lateral do campo, encosta a marcação do Bruno José pra cima dele, toca mais atrás com o Diego Renan, já encontra o Giovanni ali pela meia, deu tapa na bola, Rodrigo Andrade se esticou pra fazer o corte, do bate e rebate, sobra de bola mais uma vez com o CSA, vai trabalhando o Diego Renan, com ela, dominou, tocou no Gabriel, encontrou, aberto o Giva Santos, livre de marcação, caminhou na frente da área, fez o passe pela direita, sobrou com o Lourenço, tem jogador caindo, ele bateu o rasteiro pra fora do gol! Sai à direita do Rafael Martins, ali o tapa na bola do Lourenço. Na dividida ali o Castão ameaçou, ficou sentindo, mas já levantou, tá tudo bem com ele. E mais uma vez o CSA chegou perigosamente pra cima do Bugrão. Tomar cuidado, Guarani, tomar cuidado nessa descida do CSA. Perigoso, é muito perigoso. Você que tá no YouTube aí, mandando recado, participe com a gente, manda aquela mensagem bem legal, interage conosco. Olha o CSA na roubada de bola, vem pro ataque mais uma vez, vem pro lado esquerdo. Lançamento feito, Matheus Pereira só faz a proteção, bola vai pra fora. Bola foi pra fora em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Se enroscaram ali os dois jogadores ali. É o Lourenço com o Matheus Pereira, né? Os dois jogadores ali. O árbitro foi lá, botou a mão na frente, assim, no meio dos dois, assim, parecia que era início de UFC. Bota a mão no meio. Vamos começar a luta. E eu tava reparando aqui, não sei se sentiu alguma coisa, o Leandro Vilela, viu? Ele fez um sinal pro banco, o Chamusca não entendeu, eles ficaram conversando, ficar de olho aqui no volante Bugrino 31, viu? Ali o Cassan chega por baixo da bicana, a bola joga lá pro campo de ataque, não tem ninguém do Guarani, tá sozinho lá do lado esquerdo defensivo da equipe do CSA, o Diego Renan, só acompanha a saída de bola, um arremesso manual já cobrado por ele mesmo. 9,5 deste segundo tempo, 0-0, placar do jogo, trabalha a saída de bola, Lucão toca no gol, Wellington, zagueiro pra zagueiro, Wellington vem com ela, adianta a marcação, equipe do Guarani, bola sobra ali com o Giva Santos, recua lá com o goleiro Marcelo Carnet, vai o Lucão do break pra cima do Marcelo Carnet, ele toca o Lucão sem break, lá do lado esquerdo, o Lucão faz o domínio, dá um tapa na bola, joga pra fora do campo, aperta o Guarani, fica com arremesso manual, mantém o Guarani no campo de ataque, tá lá o Bruno José na cobrança, vai chegando o Diogo Matheus, que ele fala, deixa pra mim, ele foi lá pra fazer a cobrança do Diogo Matheus, vai fazer a cobrança com as mãos do Guarani, pertinho ali na linha de fundo, vai chegar o Guarani mais uma vez no campo de ataque, toque, marcando 10 minutos, arremesso manual pro Lucão, devolveu no Diogo, rolou com o Rodrigo Andrade, ajeitou na perna direita, marcação, encostou pra cima dele, protegeu, girou de um lado, de outro, buscou espaço, recua, começa de novo com o João Vitor, tava lá no bico da grande área, foi recuando, marcação apertada, o CSA foi recuando, o Guarani começa de novo com o João Vitor, ajeita na perna direita, rola a bola lá pela direita com o Rodrigo Andrade, mais uma vez, tá caidaço pela direita, o Rodrigo Andrade nesse segundo tempo, toca na bola lá, fez o lançamento errado, Diego Renan faz o corte. Começa de novo a equipe do CSA, vem ali com o Lucão volta no Wellington, agora ali adianta a marcação mais uma vez da saída de bola, aperta o Matheus Pereira pra cima do Lourenço, protege a bola, Lourenço gira o corpo, Matheus Pereira chega por baixo, toca na bola, sobra com o Giovanni, aperta o Guarani pelo meio, sobra ali com o Giva Santos, faz o lançamento lá na ponta esquerda, Gabriel recebe na linha lateral do campo, ele puxa pelo meio, vem na diagonal, vem carregando, vem fazendo a fila, pintou até o juiz ali, bota a bola pela meia, preparou a batida, Lucas Marques de fora da área, subiu demais. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. A Bicacho, o Guarani aperta a saída aqui e dá espaço no contra-golpe da equipe do CSA. Essa saída tem que ser muito forte do Guarani para tentar roubar essa bola, porque quando ela não acontece, o lado esquerdo continua se sobressaindo, viu? E acho que o Rodrigo Andrade, era uma conversa no meio campo, falei do Leandro Vilela, né? Tava fazendo muito sinal, mas o Rodrigo Andrade parece que não tem mais condição. O árbitro já chega ao lado dele ali e já vai ter a alteração do Guarani. Tem dois lá conversando com o Chamusca. Um é o Iago, me parece. De longe é o Iago. Baixinho lá, acho que é o Iago. Olha lá, 97. É o Iago. O outro eu não consegui identificar quem é. Mas pode ser ali pelo meio ali o... Por questão física, né? Exatamente. A saída. Toca a bola a equipe do Guarani no campo de ataque. Opa! Diego Renan levantou o pé demais ali. Atingiu o Lucão, hein? Atingiu o Lucão. Os dois jogadores ficaram caídos ali. O Diego Renan... Ele chutou, na verdade, eu acho que ele chutou o Lucão do break, né? Me parece ali que no lance ele acaba chutando o Lucão do break. Tá parado o jogo, pro atendimento dos jogadores que estão caindo, o Lucão já se levantou, o Diego Renan vai se levantando ali lentamente. O jogo tá parado. Nesse momento aqui no brinco de Ana Princesa. O Guarani vai mexer duas vezes, daqui a pouquinho o Gabi confirma pra gente. Um é o Iago, que já tá ali.
E o outro, tá próximo ali também, não consegui identificar. E agora tem a questão física também, né, Cabela? Meio-dia e 15, 26 graus na cidade de Campinas. Pois é. 26 graus. Ó, e a entrada, tô vendo no replay aqui, o Diego Renan merecia um cartãozinho amarelo ali, viu? Porque o Lucão entra com o peito e o Diego Renan levanta o pé no peito. Pela jogada perigosa ali, merecia um cartãozinho amarelo, lateral esquerdo da equipe do CSA. Tá acontecendo as substituições neste momento aqui no Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho a gente conta pra você tudo que tá acontecendo, pra você que tá acompanhando aqui na CBN Campinas. Quando quiser. Vamos lá então, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Uma me parece por questão física, a outra por questão técnica. A primeira física, Rodrigo Andrade, 32, não tem mais condições, foi embora para a entrada de Silas, 96. Silas, 96, no lugar de Rodrigo Andrade, camisa 32. E a outra alteração é um atacante por outro. Então sai Bruno José, 17, que você já tinha falado, você estava pegando no pé dele. Bruno José foi embora com 17 e entrou Iago, 97. Iago, 97, no lugar de Bruno José, 17. Terceira alteração do técnico Marcelo Chamusca no gol. Aí, portanto, então, o Chamusca já mexeu 3 vezes. Né? Júlio César, Iago e Silas entraram na equipe do Guarani. Rodrigo Rodrigues recebe a bola de costa para a zaga. Recua no campo defensivo pela direita. Com Lucas Marques aperta a marcação, equipe do Guarani. Júlio César vai para cima dele. Rola com o Lucão. O zagueirão tá livre de marcação ali à frente da grande área. Rola a bola, toca com o Giovani. Giovani, Lucão. Lucão faz o domínio mais uma vez. É o Lucão zagueiro, gente. É o Lucão sem break. Ele toca ali pelo lado esquerdo. Sai trabalhando com o Giovani. 14 minutos e 20 deste segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Rola a bola, começa de novo lá com o Lucão. Toca mais atrás. Vamos confirmar então o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 14:30. Segundo tempo de bola rolando. Já é tarde de domingaço. Na CBN Campinas o placar está assim, ó. Guarani 0 pro Bugrão. CSA Também 0 para a equipe do CSA. Saiu com bola e tudo, Diogo Matheus, escanteio para a equipe do CSA lá pela esquerda, é o 6º escanteio do jogo, 3º para a equipe de Alagoas. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança, a equipe azul e branca, quem chega lá para fazer a batida da cobrança. O Oswaldo lá na bola, ele que vai chegando lá para fazer a cobrança. O Diego Renan fica na sobra de bola, é o último homem, o restante tá todo mundo na área, hein? Fora da área ali só tem o quem vai cobrar o escanteio, o Oswaldo. O Diego Renan tá na intermediária esperando e o goleiro da equipe, o Marcelo Cardel. O restante tá todo mundo na área, todo mundo lá. Cobrança de escanteio, vem por baixo, desvio feito no primeiro pau. Vilela toca na bola, subiu, desceu, vai sobrando pelo meio, rasca ali da meio da grande área. O Leandro Castan deu bicando a bola, joga pra fora, a bola vai saindo. E quando sai o último toque no jogador da equipe do CSA, arremesso manual pra equipe do Guarani. 15 minutos e 40. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Senhor Leonardo Lorenzato, o matogrossense árbitro do jogo, ele foi lá no banco, agora falou que o banco acabou também, ninguém pode falar mais nada lá. No primeiro tempo ele falou pra zaga do CSA, agora é pro banco. Cartão que é bom, não saiu um cartão no jogo ainda. E o jogo tá corrido, o jogo tá gostoso o jogo, né, ô Gabi? Tá bom. Às vezes é até bom não encher de cartão, porque senão ele vai atrapalhando o jogo, né? Então ele deixa o jogo correr, acho que não teve nenhuma falta pesada, então vai conseguindo controlar o jogo. Eu gosto de árbitro assim, tá controlado o jogo por enquanto. Bola para fora, remissa manual para o Guarani lá pela direita, vai se ajeitando lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança com as mãos para a equipe do Bugrão. 16 minutos e meio do segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Agora, Cabela, quem não consegue controlar o jogo é o Guarani, né? 16 minutos ainda não acertou o gol do Marcelo Carneiro. Você não falou de uma defesa, não falou de uma finalização de fora da área. Então esse é um problema recorrente desde o primeiro tempo. Iago fica com a bola dominada, toca do Lucão e rola no Giovanni Augusto de calcanhar, rola ali com o Silas. Silas já faz a abertura lá da esquerda com o Júlio César. Vem Guarani pra cima, quem sabe agora, vai Bugrão. Júlio César com ela, prepara o toque é feito. Giovanni Augusto recebe na meia, devolve lado esquerdo, mais uma vez para ali com o Matheus Pereira. O Silas passou, ele cruzou na grande área, passou por todo mundo, a sobra de bola com o Iago, bateu na trave! Giovanni Augusto entrou na área, brigou pela bola, vai pintar o gol do Guarani, bola rolada do lado, chegou o zagueiro, Júlio César toca na bola, pega o goleiro! O Iago
chutou na trave, o goleiro tava caído, a bola bateu lá no travessão, explodiu. Quase gol do Guarani. Recupera a bola, vem pra cima, quem sabe agora no grupo 17,5 desse segundo tempo. Levantou o torcedor cobrindo aqui no Brinco de Ouro. Matheus Pereira com ela, devolve no Silas, lado esquerdo. Toca a bola curtinha, Giovanni Augusto. Já recebeu por ali, marcação do Giovanni pra cima dele. Ele volta, encontra, Matheus Pereira de volta, abre com o Júlio César do lado esquerdo. Ajeitou na perna direita, preparou o cruzamento, preferiu o passe curtinho. Do lado com o Giovanni Augusto. Rola a bola com o Silas, todo encolhido a equipe do CSA, vai buscando espaço, a equipe do Guarani mais uma vez. João Vitor recebe lá direito, já deu um tapa na bola pro Diogo Matheus, que passou de primeira pro Iago. O Iago protegeu, girou o corpo da perna canhota, bota a bola ali pelo meio com o Silas. Silas tocou meio que na fogueira pro João Vitor, recua com o Castan para começar de novo. Mas o Iago não pode perder o gol como perdeu o Gabi Castro, não pode, tem que fazer. Mas você vê, era isso que a gente estava esperando desde os primeiros minutos. É um Guarani intenso, um Guarani finalizando. Teve oportunidade o Iago, teve o Júlio César lá de novo. Olha, Bogrão vem com o Júlio César do lado esquerdo, cruzamento na área, some a zaga para fazer o corte. Bola subiu, desceu, tenta sair jogando a equipe do CSA, Guarani aperta, sobra de bola do Silas ali pelo meio, ele briga por ela, foi falta. E agora ele dá falta no Vilela. Foi falta em cima do Silas primeiro, foi puxado o Silas. O Silas foi puxado ali, o árbitro não deu, aí na sequência o Vilela comete a falta, ele para o jogo. Aí o torcida pega no pé, não é pra menos. Mas pra mim foi falta do Silas, Gabi. Também achei que o Rodrigo Rodrigues acabou dando um tranco, né, nas costas do meio-campista Bugrino. Depois o Leandro Vilela teve que fazer aquela falta tática. Aí foi esperto o volante Bugrino. Mas essa intensidade, um Guarani mais objetivo, a gente precisa ver mais neste segundo tempo. 19 minutos, olha, vem CSA, lançamento feito João Vitor, acompanha a chegada do Rodrigo Rodrigues lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá do lado esquerdo, a parada do jogo, o impedimento foi marcado. Demorou, né? É lance que pode ser marcado, o Rodrigo Rodrigues estava muito à frente, não precisa esperar tudo isso. Tem auxiliares que vão muito pelo protocolo e não há necessidade, pode parar antes. Da confusão. Acaba impedimento claro, tem que marcar no momento. Exato, é muito longe. Você vê que a distância, o visual é gigantesco da posição irregular. 19 minutos e meio, segundo tempo. Trabalha a sair de bola, a equipe do Guarani mais uma vez. A bola recuada ali com o Leandro Castan. Ele já faz o domínio, dá um tapa nela pro João Vitor ali pela direita. Adianta a marcação, a equipe do CSA. Gabriel tá lá em cima do João Vitor. Ele rola a bola com o Diogo Matheus, fez a tabelinha. O Iago evitou a saída, vem com ela, toca no Vilela, bota na frente. Diogo Matheus recebe, livre de marcação. Bota o Guarani em velocidade no campo de ataque. Vem na diagonal pela meia direita, abriu com o Iago, livre de marcação. Lá na direita, pintou, demorou pra fazer o passe, o Iago. Tinha que ser de primeira. Ele deu um toquinho a mais. Tinha que ser de primeira. Ele encontrar o Lucão do break livre do meio da área, Gabi Castro, que coisa. Ia encontrar o Lucão livre e encontrar o Diogo Matheus livre. Deu um toque a mais na bola, conseguiu chegar na bola o zagueiro do CSA, depois no bate e rebate o tiro de meta. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e 20 deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Gabi já falou que tá 26 graus aqui, já tarde de domingão, já passamos do meio-dia, são meio-dia, são 12 horas e 23 minutos. Guarani aperta a saída de bola e o placar da CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão, CSA 0 também para a equipe do CSA. Futebol Globo CBN. Parado, mais uma falta em cima do Osvaldo lá no campo defensivo da equipe alagoana. É falta que favorece a equipe do CSA. Vai se levantando ali Osvaldo. Começa a desacelerar a equipe do CSA quando tem uma jogada parada. Já vai mais lentinho. Tá empatando o jogo 0-0. Resultado importante pro CSA, que bota o Náutico de volta na zona de rebaixamento. O CSA vai ficando ali na primeira posição fora. Bota a bola no campo de ataque. Lucas Marques recebe lá direito. Ele puxou pelo meio. Fez a finta, escapou da marcação. Vai carregando. Se esticou, Matheus Pereira fez o corte. Sai jogando o Guarani. Júlio César toca na bola. Fica com ela. Protege, escapa bem do lance. Bota ali pelo subservado. Com o Giovanni Augusto. O Iago passou. Recebeu na frente, lançamento feito, sai goleiro, Marcelo Cardet. Para fazer a defesa da bola enfiada, muito forte lá pro Iago pela direita. O torcedor gosta da jogada, aplaude. É disso que o Guarani precisa, dessa movimentação rápida no ataque do Guarani. O CSA já responde, vem pro ataque lá da esquerda com o Osvaldo. Pisou na bola, olhou, buscou. Gabriel tá perto lá da esquerda, tá livre de marcação. Gabriel Vilela encostou na cobertura, tomou a finta, carregou. Gabriel, levantamento na área, passa por todo mundo. Vai sobrando pela direita. Na direita tem Lucas Marques que fica com ela, já faz o domínio, devolve a bola pra grande área. Lançamento feito lá no segundo pau. O jogo está sozinho. Não tem ninguém pra gritar pra ele. Ele está sozinho. Domina a bola. Comunicação, né? Porque às vezes o jogador, quando ele tá olhando a bola, alguém precisa avisar, tá só. Poderia dominar e sair jogando. Aí me chamou numa. Olha lá, o CSA. Falei que tá desacelerando. Bola parada, demora 1h30 pra fazer a cobrança. Vai lá com as mãos, a equipe do CSA, Diogo Renan.
Tomou uma distância lá para jogar para a grande área. Aí chamando todo mundo lá e vai demorando, vai rolando. Agora sim, vai para a cobrança. Fez o arremesso, jogou para dentro da grande área. Castanho de cabeça, faz o quarto, ela volta pelo meio. Giovani recebe no peito, domina, coloca no gramado, recuou. Errado ali pelo meio, deu certo ainda para chegar no Wellington. Clássico, o Lucão faz a roubada. E era o último homem, o jogador ali, o Wellington da equipe do CSA. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Oswaldo. Joga pelo meio, briga pela bola, Gilva Santos. No bate-rebate, sobra de bola com o Silas, que dá um tapa nela pro Iago. Aberto do lado direito, ele já puxa pela meia. Carrega, ajeita na perna da canhota, faz o lançamento pra ninguém. Pede desculpa, aí lançou. Ele achou que ele estivesse lá, viu? Ele achou que ele estivesse correndo lá na ponta direita, viu, Gabi Castro? O Iago, ele entrou assim com mais vontade, com mais intensidade. Ele tá querendo o jogo, mas em alguns momentos precisa pensar também, né? Esse ele lançou para absolutamente ninguém. 23 minutos deste segundo tempo, tá 0-0, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani tocando a bola, lá pela direita chega o Iago, já toca na frente, olha o Diogo Matheus lá, hein, lá na ponta direita, Diogo Matheus encara a marcação do Lucão, pintou cruzamento, vem na área, nas mãos do goleiro, muito fechado, o goleiro tava lá, o Carnet, que recebe a bola ali, defende, encaixa a bola para sair jogando ali pela meia, sai trabalhando mais uma vez a equipe do CSA com 23 minutos e 50 neste segundo tempo, já passamos da metade da segunda etapa. Os jogadores vão carregando a bola ali pelo lado esquerdo com o Oswaldo. Oswaldo toca pro Gabriel. Gabriel devolve pro Oswaldo. Jogou numa fogueira danada ali. Corre, Gabriel, evita a saída. Aliás, o Oswaldo já domina a bola. Despacha na ponta canhota. Gabriel rechega na bola. E o ato da saída de bola. O último toque do João Vitor. Arremesso manual que favorece a equipe do CSA. Lá do lado esquerdo, no campo de ataque. 0-0 o placar do jogo. 0-0 o placar da partida. Resultado ruim pro Guarani, hein? Resultado ruim pro Guarani. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança mais uma vez a equipe do CSA. Tá lá o Diego Renan, tá lá para cobrança. Ele toma a distância, vai lá para dentro da área. Jogou na área, João Vitor de cabeça, dá uma testada, a bola joga para fora de novo. E ainda falou assim, não aprendeu a cobrar, cobra de novo aí. Bola foi lá para ele fazer outra cobrança. Mais uma vez, vai na cobrança do arremesso manual, Diego Renan. Toma a distância para fazer o levantamento com as mãos da grande área. João Vitor fez o desvio por baixo, quem tira foi o Matheus Pereira. Vem ali pelo meio, Giovani Augusto, não consegue fazer o corte. Recupera aqui pelo CSA. Lado esquerdo vem Diego Renan. Cruzou na grande área, segundo pau. Sobe Silas de cabeça. A sobra de bola com o Júlio César, que faz o domínio, recua com o Castan. Ajeita na perna canhota para sair jogando. Rola a bola do lado. Matheus Pereira fica com ela no bico da grande área. Perna esquerda também pro lançamento para ninguém. Gabi Castro tá parecendo que tá batendo o desespero da equipe do Guarani, esses lançamentos longos aí pra ninguém. A ansiedade toma conta, né? Pois é. Aí você começa a esticar a bola, aí você não olha pra quem tá no campo de ataque, você joga de qualquer jeito. Então, bola no chão, precisa ter tranquilidade. Quando o Guarani pressiona, conseguiu fazer um bom lance com o Iago, o Júlio César teve a possibilidade, Giovani Augusto dentro da área. Esse Guarani que a gente gostaria de ver, mas que viu durante poucos minutos. Tava chegando aqui, passei ali na portaria do estacionamento ali. O garoto que tava no estacionamento olhou pra mim assim e falou: Cabela, 2-0 hoje, hein? Falei, se for 6-0 já tá bom pro Guarani, né, Gabi? Exatamente. E do jeito que tá indo, o 6-0 seria ótimo. Na atual circunstância vai ser por aí. Toca a bola a equipe do Guarani, campo defensivo, Giovani Augusto. Chega a marcação pra cima dele, ali pelo meio do Giva Santos. Giovani Augusto abriu o braço demais quando recebeu a falta. O Lourenço foi catimbar em cima do Giovani Augusto também. O árbitro vai lá, conversa com todos eles. Olha lá, calma. Falou pro Giovani, calma. Mas ele sofreu a falta, juiz. O senhor Leonardo Lorenzato. Quando vai ter substituição da equipe do CSA? Daqui a pouquinho o Gabi confirma a falta que favorece a equipe do Guarani. O Lourenço fica catimbando ali em cima do Matheus Pereira. O Castan pega a bola, bota embaixo do sovaco. Falou, dá aqui pra mim essa falta que eu vou cobrar aqui. Ninguém vem catimbar comigo. Podemos confirmar. Vamos lá então, substituição na equipe do CSA. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Osvaldo, 11, correu uma barbaridade, hein? Cansou, 11, Osvaldo foi embora para a entrada de Didira, 19, Didira, 19, Didira, 19, no lugar do Osvaldo, 11, e saiu também o Lourenço, camisa 20, para a entrada de Marco Túlio, 21. Marco Túlio, 21, no lugar de Lourenço, 20. As duas primeiras alterações de Alberto Valentino, CSA. O 21 é Marco Túlio. Marco Túlio. Tá bom então, Marco Túlio. Muito bem, as duas trocas aqui já confirmadas da equipe do CSA já em campo. Guarani vem pro ataque, lançamento feito lá pro Silas. Ele tenta o domínio, tem marcação pra cima dele, bola vai pra fora. Foi não, saiu não. Segue o jogo, Guarani com ela, domina, rola a bola. Silas mais uma vez lá pro lado direito, puxa pela meia, carrega na perna da canhota, bota pro Giovanni Augusto, na articulação ali pelo meio. Ele domina a bola, encosta o marcador pra cima dele. Tinha 4 jogadores ali ao redor do Giovanni Augusto. Jogou com o Castan, bota a bola pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, devolve no Giovanni Augusto, agora tá livre. Tocou na frente, Lucão recebeu na frente do gol, preparou, bateu longe do gol. Primeira bola que o Lucão consegue receber ali à frente da área, fazer o domínio e girar o corpo para fazer a batida. É o primeiro lance do Lucão em todo o jogo, pela marcação forte que ele está recebendo. Mas ainda é uma equipe muito espaçada, né? O Giovanni Augusto estava longe do Lucão, poderia ter feito a tabela, não conseguiu por conta da distância. Aí o Lucão olhou para o lado, não tinha ninguém, olhou para o outro, não tinha ninguém, teve que finalizar de perna esquerda longe do gol. Então esse é um problema do Guarani. As linhas precisam se aproximar. 28 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo, 0-0 o placar da partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Já passamos aí de um terço do campeonato. Guarani está na zona de rebaixamento, precisa de mais de um golzinho hoje aqui para sair vencedor e fazer 3 pontinhos para sair dessa zona incômoda. Bola tocada para fora lá, o árbitro tá parando, dando só arremesso, não deu falta, né? Deu falta, deu arremesso lá, deu falta. Já cobrado pelo Diego Renan, toca na bola ali com o Giovani, volta no Renan, bota no campo defensivo, começa de novo com o Lucão dá um tapa na bola pro Wellington. O Wellington recebe do lado direito, ele vem pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, tem marcação do Silas para cima dele, faz a abertura na direita com o Lucas Marques. O Júlio César encostou para cima do Lucas Marques, ele forçou lá na ponta direita, puxou pelo meio, tocou mais atrás com o Giva Santos ajeita, bota pelo círculo central do campo, lá com o Lucão sem break, é o Lucão do CSA, vem pro campo de ataque, toca na bola, rola ali pelo meio, buscou de um lado, de outro, vem mais uma vez o Gabriel, articulando tudo ali, o Gabriel já recebe lado esquerdo, deu um tapa na bola, postou do lado, fez um passe ali com o Marco Túlio, enfiou pelo meio, trabalhou com o Didira, devolveu o Gabriel, lado esquerdo, chegou a equipe do CSA, pedalou, preparou, cruzamento, desvio no meio do caminho, a sobra de bola com o Rodrigo Rodrigues, protegeu, saiu da área, devolveu com o Gabriel, faz a proteção, xingou com o corpo, cruzamento na área, subiu o Rafael Martins para fazer a defesa e botar ordem na casa. Ele já sai jogando, ali com o Giovanni Augusto, tem pressa, tá aberta a marcação da equipe do CSA, só que ele tá todo recuado, tá todo encolhido, vem Giovanni Augusto, vai para individual, foi tocada, é falta, não, o árbitro tá dizendo que não, o Chamusca vai à loucura lá na beirada do campo, trabalha mais uma vez, ficou caído Giovanni Augusto, recebe lado esquerdo, mais uma vez o Marco Túlio com ela, pintou cruzamento forte, ele bateu um tiro de meta ali, hein? Bateu um tiro de meta ali, vai ter troca na equipe do Guarani e o Chamusca vai à loucura na não marcação da falta em cima do Giovanni Augusto. Sinceramente, toca na bola, mas ele dá uma deslocada no Giovanni Augusto quando vai tocar na bola. Eu achei que foi falta. Tem troca da equipe do Guarani. Vamos lá, vamos confirmar a substituição no Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. E teve o golpe, né? Da equipe do CSA, que quando ele saiu com o Osvaldo, ele colocou o Didira, reforçou ali o lado, né? E aí agora tem o contragolpe. Então ele tira o Diogo Matheus, que já estava cansado, e coloca o Lucas Ramon para poder reforçar, para dar mais um fôlego. Então, Lucas Ramon, 19, no lugar de Diogo Matheus, a 4ª alteração do gol. CSA chegava no campo de ataque, chegava ali. Lucas Ramon, 19, isso? Isso, 19. Ok. Aí, portanto, toca a bola a equipe do Guarani na saída de bola. Lá pelo lado direito vem Lucas Ramon com ela, já faz o domínio. Puxa a bola ali pela meia, xingou de um lado, encontrou o Iago. Iago só fez aquele no comecinho, quando ele entrou.
Ele entrou, ele botou ali o fogo do lado direito, depois sumiu. Fogo apagou, precisa acender de novo. Vem pro ataque, equipe aliás, o Guarani chega pro campo de ataque ali pela meia. Silas tabelou com o Giovanni Augusto, tá articulando. O Giovanni Augusto tá um pouquinho mais recuado, tentando articular, tentando ajeitar, tentando encontrar um espaço, não consegue. Tá fechado aqui pelo CSA. Pegou mais uma vez Lucas Ramon com ela, tocou no Iago, tabelou. Lucas Ramon recebe de volta a bola, ajeita, perto direito, levanta a cabeça, tem marcação em cima. Tem ninguém pra gritar ladrão ali. Tem ninguém pra gritar ladrão ali, perdeu a bola. Vem pro ataque aqui pelo CSA, a bola enfiada lá pelo lado esquerdo pra fora. Pra sorte do Guarani, a bola foi pra fora. Tá faltando comunicação nesse time do Guarani aí, hein? Tá faltando comunicação. Eu tenho um assessor de imprensa do meu lado aqui que pode ajudar. Gabi Castro? Eles estão muito distantes, né, Cabela, dentro de campo. Então esse é o problema. Não tinha ninguém do lado do Lucas Ramon para avisar ladrão, para avisar que estava chegando o adversário. Então é importante, né, você ter uma equipe mais próxima um do outro, até para lances como esse, você avisar, para tocar rápido. Mas o Guarani precisa ter mais objetividade, Cabela. Fica com a bola, não sabe o que fazer. Olha, um jogador está muito longe do outro. Precisa aproximar. Giovanni Augusto, se for armar, alguém precisa ficar na frente do Giovanni Augusto para ele poder passar essa bola. O Chamusca tomou um amarelinho lá. O Chamusca foi amarelado. O cartão amarelo, o técnico Marcelo Chamusca. Aliás, por falar em assessor de imprensa, um grande abraço lá pro Carlão Rodrigues, né, assessor de imprensa do Guarani, que tá dentro, dá sempre o suporte muito bacana para todos nós que trabalhamos aqui no Brinco de Ouro. Um grande abraço, Carlão Rodrigues. Esse assessor de imprensa que eu falei pro Guarani não é do seu lugar não, tá? É para assessorar os jogadores ali da comunicação, que tá sem comunicação o time do Guarani. Toca a bola a equipe do Guarani, campo de ataque, tá parado no jogo, uma falta, é falta em cima do Lucas Ramon, é lá pela direita. É falta que favorece o Bugrão. Vou respirar aqui, hein? Vou respirar agora, hein? Olha a bola parada agora, hein? Vou respirar agora aqui, hein? Torcedor do Guarani, aumenta o volume aí. Tá em 99,1, aumenta o volume pro torcedor vizinho ouvir aí também. Vai lá! Souzão da CBN Campinas, tem bola parada, tem falta pro Guarani lá pela direita. Tem Lucas Ramon e Iago, os dois estão na cobrança, vai Giovanni Augusto por lá também. O Lucas Ramon deixa a cobrança da falta para fortalecer a marcação ali ao lado do Silas, no meio campo, o restante tá todo mundo na área. Olha lá, João Vitor na área, tem Castan na área, tem Lucão do break na área. É falta Iago da cobrança, levantamento feito ali pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Silas, o Guarani se mantém no campo de ataque. Giovanni Augusto recebeu ali pela meia direita, já botou na ponta canhota João Vitor, de cabeça subiu. Lucão recebeu, dominou, escorregou, rolou, chegou, batida pra fora do gol! O Lucão do break fez o paredão, rolou com açúcar pro Vilela. Ele bateu de chapa na bola. O goleiro só acompanhou com os olhos, nem se mexeu. Marcelo Carneiro, a bola foi pra fora à esquerda. Se perde em linha de fundo, talvez a melhor oportunidade de gol do Guarani, Gabi Castro. Fazendo a parede, né? Então teve a cobrança, teve a segunda bola, cruzamento novamente. O Lucão do break viu a passagem do Leandro Vilela para finalização. Por pouco o Guarani não abre o marcador quando tem alteração no CSA. A gente já confirma que o CSA vem pro ataque ali, o Rodrigo Rodrigues brinca pela bola, Castan toca na bola, sobra pela meia, o CSA se mantém no ataque. Rodrigo Rodrigues recebeu o lado direito, deu um tapa na bola, enfiada ali pro Marco Túlio, linha de fundo, preparou o cruzamento, vem a zaga do Guarani para fazer o gol. Não era o Marco Túlio não, essa substituição que foi feita aí, daqui a pouco o Gabi Castro confirma, vem para mais uma vez, CSA se mantém no campo de ataque, aqui pela direita, toca na bola, vem por baixo, quem chega, Júlio César para fazer a roubada, Giovanni Augusto com ela, tocou na frente pro Lucão do break, é contra-golpe, tá aberto a zaga. Lucão vem pro ataque, encosta a marcação do Lucão. Não, Lucão. Lucão, você é o Lucão atacante, não é o Lucão zagueiro. Lucão zagueiro que teria feito isso. Esse recuo de bola aí. Vamos lá, confirmando a substituição na equipe do CSA. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. No CSA, Giovanni 5 foi embora para a entrada de Bruno Mota 22. Bruno Mota 22 no lugar de Giovanni 5 é a terceira alteração do técnico Alberto Valentim no CSA. Aí, portanto, o Bruno Mota em campo, Giovanni foi embora, mais uma substituição na equipe do CSA Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Acabou na equipe do Guarani, vem com o Giovanni Augusto, encontrou o Lucas Ramon aberto, livre de marcação na ponta direita, preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, Lucão de cabeça, pega o goleiro! Marcelo Carneiro!
Ele fez a defesa porque não cortou a unha ontem com a ponta dos dedos. Evita o gol do Guarani. Aperta o Bugrão, Giovanni Augusto de calcanhar. Rolou, Silas ficou com ela. Se preparou fora da área. Encontra aberto ali o Vilela, livre de marcação. Tá todo engolido o CSA. Guarani vai tocando. Lucas Ramon recebe lá pela ponta direita. Já fez a ligação com o Iago. Dominou, gingou, escorregou, levantou, evitou a saída. Fica com ela. Ajeitou na perna canhota. Tem marcação do Didira, do Marco Túlio pra cima dele. Tenta a finta, perde a bola. Chega a marcação e o árbitro para e pega uma falta. Pegou uma saída de bola, na verdade, do Iago. Não entrou bem mais uma vez. O Iago não entrou bem na equipe do Guarani. O Lucão do Break subiu muito mais que o zagueirão para dar uma testada na bola ali, Gabi Castro. O Marcelo Cardes se esticou todo ali porque ela bateu no gramado e ia encobrindo o goleiro. E estava sendo importante o Lucão do Break, né? Porque ele já tinha feito a parede para finalização do Leandro Vilela. Cabeceou importante agora. E aí tem alteração no Bugre. Vamos lá, vamos confirmar então a última substituição na equipe do Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Lucão do Break, camisa 9, foi embora para a entrada de Maxwell 71. Maxwell 71 no lugar de Lucão do Break, camisa 9, quinta e última alteração no Bugre. Não entendi essa substituição, porque o Lucão tava dando trabalho ali, só se for por cansaço. Foi no momento mais participativo do Lucão, ele sai, é porque a equipe do CSA cansou, e aí o Chamusca deve ter percebido isso e coloca mais um jogador que tem velocidade. Então, é um ataque agora da correria, né? Maxwell é rápido, o Iago é rápido, pro Giovanni Augusto lançar esses dois atletas. E o Maxwell tem a chance de mostrar futebol, né? Porque até agora que tá no Guarani não conseguiu mostrar esse futebol. E o Maxwell, o Chamusca gosta muito dele. Conhece bem. Pelo Cuiabá. Toca a bola, a equipe do Guarani vem com o Silas pro campo de ataque, abriu com o Júlio César, lado esquerdo, ajeitou na perna direita, o Maxwell tá ali na meia na grande área, ele encontrou lá do outro lado, pela direita, o Lucas Ramon tá participando bastante do jogo também, já faz o domínio, 38 minutos e 40, vem Lucas Ramon, cruzou na área, a bola quicou no gramado, vai pintar o gol pra fora! Teve desvio na hora H, na chegada do Matheus Pereira, era ele a rede, chega por baixo para fazer o corte. O Lucas Marques bota para fora escanteio que favorece o Bugrão. Reta final de jogo, o Bugrão vem para cima, tem escanteio pela direita. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Matheus Pereira e Giovanni Augusto da cobrança do escanteio. Baixa o escanteio, é o sétimo escanteio, aliás, isso, o sétimo escanteio do jogo. Quarto para a equipe do Guarani. Escanteio, lado esquerdo vai Matheus Pereira, Giovanni Augusto, os dois estão na cobrança do esquinado. Todo mundo lá na grande área. Bom momento, Matheus Pereira. Levantamento feito, a sobra de bola batida. Já subiu a bandeira lá? Subiu a bandeira? Não sei não, hein? Sei não, desperdício o Guarani, uma oportunidade. Era o Maxwell que estava no lance lá, ele acabou recuando pro goleiro. Pelo menos foi isso que eu entendi. Precisa estar atento, né? Porque houve o cabeceio do João Vitor e tinha que ter finalizado. Se tá impedido, você vê isso depois. Mas tinha que ter finalizado o Maxwell. Exatamente. E ele não consegue o domínio. A bola vai pro goleiro. Já recupera a bola, a equipe do Guarani vai pra cima. Torcedor do Guarani, apreensivo aqui no Brinco de Ouro. Júlio César tenta a finta por baixo. Lucas Marques corta, bota pra fora. Arremessa manual pro Guarani. Tá ali o Matheus Pereira na cobrança. Tem Giovanni Augusto, tem o Júlio César. Júlio César recebe de primeira, passa do Giovanni Augusto. Toca na bola, joga pra grande área. Sobe a zaga do CSA. Era pro Iago. Ia sair na cara do gol. O zagueiro fez o corte, a bota lá com o Marco Túlio. Na saída de bola lá pela esquerda aí por baixo o Maxwell. Na recuperação, bota pra fora o torcedor. Gosta, o Gabriel caiu. Gabriel sentou ali com câimbras ali pelo meio. Daqui a pouquinho tem troca-troca na equipe do CSA, com certeza. Já tá conversando lá. Provavelmente é o Gabriel que deve sair, deve deixar o campo, tá com câimbras. Tá sentado ali no meio do campo. O árbitro tem que ver tudo isso aí pra poder aí dar aquele acréscimo, né? Porque no primeiro tempo só deu um de acréscimo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 minutos e 40 deste segundo tempo de jogo. 40 e 40, reta final de partida no Brinco de Ouro. 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado que não interessa pro Guarani. O placar está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. CSA 0 também pra equipe do CSA. Futebol Globo CBN. Ali a marca móvel entrou pra tirar o Gabriel. Tá deixando o campo. Vai ter substituições, são duas, né? É isso, Gabi Castro? Duas da equipe do CSA? Exatamente, podemos confirmar agora. Muito bem. Confirmando. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Gabriel foi embora, 27, capitão da equipe, também correu uma barbaridade. Gabriel, 27, foi embora para a entrada do 8, Ian Rolim, camisa 8, no lugar de Gabriel, 27, quarta alteração na equipe do CSA. Só Ian, né? Ian. Só Ian. Não vai dar um trava-língua do caramba. Só Ian, tá bom. Remesso manual para a equipe do CSA pela direita. O Lucas Marques está ali, toma distância. Faz o remesso do bico da grande área. Para a chegada ali do lado esquerdo. Lançamento feito atrás da zaga. Chegou por baixo para fazer o corte. Bem postado ali para fazer o corte. O Lucas Ramon já bota a saída de bola com o Iago. Bota a velocidade do Iago. Vai na frente. Tem a marcação do Ian para cima dele. O Iago chega para cima. Ganhou na corrida. Botou lá na frente. Escapou bem na marcação. Iago brecou. Olhou. Preparou. Cruzamento feito, encontrou Giovanni Augusto à frente da grande área, inverteu a jogada, Maxwell preparou o chute fora da área, batida, espalma o goleiro! Carne, defesaça do goleiro do CSA, cresce o Guarani, vem pra cima, finalzinho de jogo, mais uma vez Maxwell com ela, dessa vez é lá pela direita, ele faz o domínio, recua com o Giovanni Augusto, já preparou o cruzamento, jogou pra área, Lucas Marques de cabeça faz o desvio, ela tá viva, o Iago sobe, não acha nada, ela vai sobrando ali pelo meio, o Ian ficou dormindo, o Guarani recupera, tem que aproveitar a estabilidade do CSA agora, vai tocando a bola, o Guarani chegou, fez o passe errado por baixo, Lucas Marques joga, faz o quarto Silas, recupera para a equipe do Guarani, Júlio César pelo lado esquerdo, tenta a tabelinha com Silas, brigou pela bola, sobra de bola mais uma vez com o Guarani, tocou, Júlio César aberto lá pela ponta canhota, pintou de um lado, de outro, Sassaricou, preparou o levantamento, desvio feito, a bola tá viva na grande área, vai chegando de trás, quem chega ali é o Vilela, brigando, comete falta. Perdeu o passe, perdeu o tempo da bola, cometeu a falta, o jogo tá parado, na saída de bola da equipe do CSA, falta anotada. É falta que favorece o CSA. Agora ele tem que aproveitar. O CSA está num momento de instabilidade. Não sei se por cansaço ou pelas mudanças, mas está num momento de estabilidade. As duas coisas. Quem saiu era melhor do que quem entrou. Então, Osvaldo, Gabriel, melhor do que Marco Túlio, melhor do que Didira. E tem o cansaço também do sistema defensivo. Então, pelas laterais, explorar essa velocidade do Iago, que está levando a melhor sobre o Diego Renan. Explorar aqui o Júlio César, que tem essa técnica. São os últimos minutos, mas jogo aberto aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tem condições de fazer esse gol. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola, a equipe do CSA no campo defensivo. O Lucão recebeu lá pelo lado esquerdo, toca na bola. Mais uma vez vem ali o Diego Renan, bota na frente, recebeu na frente o Marco Túlio, toca na bola, faz a finta, carrega lá pelo lado esquerdo, entrou na área, chegou na linha de fundo. Ficou por baixo ali para fazer o corte do João Vitor, bota a bola para fora. Escanteio para o CSA lá pela ponta canhota. Mais um escanteio, oitavo no jogo, 4 para cada lado. O CSA tem o escanteio. O Lucas Marques vai chegando lá para fazer a cobrança, hein? Já estamos com 44 minutos e 50, reta final de jogo. Se segura aí, Mugrão. Se segura aí, Mugrão. O CSA vem para cima, tem escanteio, é lá pelo lado esquerdo. Lucas Marques está na cobrança. Já toma distância, autoriza o árbitro, vem bola para grande área. Mais 4. Dá um bololô ali, vamos a 49. Cruzamento feito, rasteiro, Iago. Tenta o toque na bola. Quando tentava sair jogando, foi programado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Sem o Ian com ela, faz a finta, carrega, chega na área, vem por baixo da briga, o Vilela, bola espirrada, mais uma vez, sobra de bola com o Iago, deixou a bola passar, correu atrás dela, tá livre de marcação, o Guarani vem pra cima, o Iago demorou pra fazer o passe ali, toca efeito, agora sim, Júlio César briga por ela, vem por baixo pra fazer o quarto, Giba Santos. Bota a bola pra fora, manual pra equipe do Guarani. Vai esperar o VAR por conta daquele lance dentro da área do Guarani, ali na disputa entre os dois atletas. Eu tô vendo aqui no replay que parece que foi fora da área, viu? Parece que foi fora da área. O VAR tá conversando ali com o senhor Leonardo Lorenzato, o matogrossense, árbitro do jogo. Tá conversando ali mais uma vez, tá papeando, o VAR tá analisando e o jogo tá parado quanto isso. Foi a disputa do Ian, né? O volante do CSA, junto com o meio-campista do Guarani, uma disputa de bola, vi lance de jogo ali, mas claro, como tem o VAR, né? Gilberto Rodrigues Castro Júnior tá e já liberou lateral Bugre.
Arremesso manual pro Guarani, vem bola pra grande área, lançamento feito lá pelo meio, sobe de cabeça. O Guilherme, o Wellington pra fazer o corte. Sobra de bola com o Guarani. Não brinca Vilela aí não, hein? Brinca aí não, Vilela. Bola tocada com o Leandro Castan, já inverte lá a ponta direita pro Lucas Ramon, recebeu, colocou no gramado. Proteção vai pra cima dele. Ele girou, protegeu, gingou, fintou, carregou linha de fundo, pintou, cruzamento, desviou, a bola foi pra fora. Entrou bem no jogo Lucas Ramon, entrou bem no jogo 19 da equipe do Guarani. Escanteio pro Guarani. É o quinto escanteio do jogo para o Bugrão, é lá pela direita, 47, vamos chegando a 47 minutos deste segundo tempo, finalzinho de jogo. Quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo, o torcedor tá em pé aqui no Brinco de Ouro. Escanteio, Iago na cobrança, levantamento feito no meio da grande área, sobe de cabeça, desvio, bola pra fora. Bola pra fora, o árbitro pede a entrada do jogador da equipe do CSA, caiu ali, cabeça com cabeça, o Giovanni Augusto estava no lance, mas foi dado só tiro de meta para a equipe do CSA, departamento médico, com toda a velocidade que a gente já sabe, vai lá, chegando pro atendimento, me parece que é o Wellington que tá caído ali na pequena área. Gabi Castro, reta final de jogo, 0-0, resultado ruim pro Guarani. Ruim. Deixa de ganhar 2 pontos, mantém um adversário à sua frente, ainda está na zona de rebaixamento. Apenas uma vitória jogando aqui no Brinco de Ouro em 7 partidas. Então hoje faltou objetividade na maior parte do jogo. No primeiro tempo o CSA foi melhor, no segundo tempo com as alterações o Silas entrou bem, o Lucas Ramon entrou bem, o Iago entrou com mais vontade do que técnica, mas ajudou ali porque o Bruno José estava muito passivo. Então no segundo tempo o Guarani melhorou, mas não o suficiente para fazer esse gol. Teve oportunidades, Marcelo Carné trabalhou mais no segundo tempo, mas no geral ficou devendo a equipe bugrana. Percebi que o árbitro tem o sinal de mais 2 de acréscimos, hein? Mas precisa. Mais 2. Já estamos com 48-15. Vamos com mais 2 minutos de acréscimo, portanto. Já repõe a bola em jogo. A equipe do CSA despacha para o campo de ataque. Guarani que vai voltar a campo na próxima sexta-feira, 7 da noite, contra o Londrina. Lá em Londrina, lá no Estádio do Café. 3 pontinhos hoje, seria sensacional aqui. Vem Bugrão, lançamento feito no campo de ataque. Lucas Marques toma a frente, Júlio César, bola recuada lá com o Carné. Dá um bicão nela. Ela vem no peito do Giovanni Augusto. Recebeu, dominou, colocou no gramado. Rolou do lado, Vilela. Tá livre de marcação ali pelo meio campo. Tá fechadinho o CSA. O Guarani vem pra cima. Lucas Ramon devolve no Vilela. 48-40, rola a bola pelo círculo central do gramado, fez a abertura pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. O Guarani vem pra cima nesse finalzinho do jogo, quem sabe o golzinho no último minuto, quem sabe aquele golzinho no derradeiro, toca a bola, é falta em cima do Matheus Pereira, quem sabe agora, torcedor do Guarani. Mais 2 minutos confirmados. Tô enxergando bem, então não precisa trocar de óculos não. Tava pensando em trocar de óculos, não vai precisar não, estou vendo bem. 2 a mais, vamos a 51. Finalzinho de jogo, vamos a 51. Reta final de jogo, quem sabe agora, torcedor do Guarani. É falta que favorece o Bugrão. Vai se ajeitando ali, o Maxwell pegou a bola, o Giovanni Augusto conversa com ele, Júlio César tá do lado, o Iago tá batendo um papo ali também. O zagueirão João Vitor foi lá, conversou com todo mundo. Barreira vai ser armada lá na meia-lua da grande área. Tá preocupado o Marcelo Cardet. É falta que favorece a equipe do Bugre. Torcedor do Guarani, faz figa, se nivela, pede pra todos os santos, vai lá, aumenta o volume da CBN, vem com a gente que é falta que favorece a equipe do Bugrão. Ali pela meia esquerda, ó, Giovanni Augusto tá lá. Tá na bola, estão na bola também ali o Júlio César. Chega na bola também o Maxwell. Silas também tá na bola. Todo mundo ali na cobrança da falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Silas de perto da canhota. O Maxwell de perto da direita. Correu, o Maxwell soltou uma bomba pra fora. Bateu pra fora, longe do gol. Só tiro de meta. Júlio César ficou parado com a mão na cintura, só deu uma olhada assim. Saiu do lado, já vai tirando a fita ali, porque acabou o jogo, né? 50 minutos e 20. 50 minutos e 20 é o último giro do ponteiro nesse finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. 0-0 pra cada partida. Jogo corrido, jogo bom, bem disputado, bem brigado. Faltou o gol do Guarani. Tiro de meta, batida, vem bola pro campo de ataque da equipe do CSA. Sobe Lucas Ramon para fazer o corte, ficou caído o Vilela ali pelo meio. Levanta aí, Vilela, tá acabando o jogo. Bola sobrou com o Iago, o árbitro parou o jogo. Parou o jogo para atendimento do Vilela. Vai terminar o jogo. O árbitro já pediu a bola, pede a bola o árbitro, vai botar um ponto final. Ali o árbitro, apita o árbitro, bota o ponto final do jogo aqui no Brinco de Ouro.
você já ouve a faia da torcida do Guarani. 0-0 o placar do jogo. Resultado ruim para o Guarani, que vinha de uma vitória fora de casa. Precisava vencer para somar 3 pontos em casa. O que não aconteceu é mais um empate jogando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. Vem aí, Central da Bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciatlética.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Guarani e CSA. Apresentação Carlos Cabela. Lucas Ramon tá falando pra TV, vamos ver se a gente consegue pegar uma carona. Vamos lá, vamos ver se dá tempo ainda. É simples, a gente continua martelando os caras. Tudo bem, professor? A gente continua martelando lá em cima, criando, tentando, porque uma hora a gente vai furar essa defesa. A gente está no caminho certo, infelizmente a gente não está conseguindo ter uma sequência de vitórias, mas o caminho é esse, é continuar ali em cima, porque uma hora a gente vai conseguir furar a defesa do adversário. Aí, portanto, Lucas Ramon falando lá pro Biano. Gustavo Biano tá lá falando. Quem vai dar entrevista também é o Cardet, Marcelo Cardet, goleiro da equipe do CSA. Daqui a pouquinho vai falar com o Biano. E a gente vai acompanhar aqui também no nosso Central da Bola, aqui da CBN Campinas, faltando 5 minutinhos para 1 da tarde. Falando do Cardet já? Sabe da qualidade do time do Guarani, sabe agora que sim. Tá ali também embaixo, talvez não seja a realidade, né, pela qualidade dos jogadores. Então a gente tem que estar sempre preparado para, no caso vire no segundo tempo, tá pronto para atuar. Obrigado. Muito bem, aí portanto falou também o goleiro Marcelo Cardet. Os jogadores estão indo pro vestiários. Nenhum jogador parou para conversar, é isso, Gabi Castro? É só o Lucas Ramon mesmo. Já tinha falado aqui. O lateral direito foi o único que conversou, então momento de analisar, né, o que está acontecendo, porque o Guarani não consegue vencer dentro de casa. E hoje o CSA com mais posse de bola, hoje um CSA que ficou mais próximo da vitória. Muito bem, então vamos eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Olha, hoje eu estou ancorando, então eu só vou deixar para você, Gabi Castro. Olha, se vira aí. O craque do jogo. No primeiro tempo foi o Gabriel. No segundo tempo a marcação do Guarani foi acertada. Então o Gabriel não correu tanto. O Osvaldo foi mais protagonista neste segundo tempo. Difícil. No segundo tempo o Guarani melhorou, mas acho que não a ponto ainda de ter um craque do jogo, viu? Empate que o Guarani precisava da vitória. Então eu não vou dar para a equipe do Guarani, não. Eu acho que o Guarani precisava da vitória e ninguém correspondeu para ser o melhor em campo. Então eu fico com o Gabriel, camisa 27, pelo primeiro tempo, e no segundo caiu um pouco, mas ninguém foi melhor do que ele. Então, como foi o capitão, como foi o principal jogador da equipe do CSA, com menção honrosa para o Diego Renan, uma menção honrosa para o Osvaldo. No segundo tempo, menção honrosa para o Lucas Ramon, que entrou muito bem ao lado do Silas, do Júlio César, mas não a ponto de ser craque do jogo. Para ser da equipe aqui de Campinas, para ser do Guarani, tem que comandar o jogo, tem que ser o melhor mesmo para ser esse craque. Então, por isso que o Gabriel continua como craque do jogo. Muito bem, tá aí, portanto, Gabriel, o craque do jogo. O comentário do jogo. Muito bem, vamos com o comentário do jogo nesse empate ruim pro Guarani em casa. Mais um empate, é o quinto empate, é isso? Em casa do Guarani? Quinto empate em casa. Meu Deus do céu. Comentário do jogo, Gabi Castro. O que prova que o problema não era tanto o esquema, né? Que estavam pedindo, porque o Guarani hoje entrou novamente com 3 zagueiros, tentando dar liberdade pro Diogo Matheus. Pressão minha ou o time melhorou com 2 zagueiros no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo com a mudança do esquema. Com 2 zagueiros, com os 2 laterais, com 3 homens na frente, a entrada do Júlio César, a velocidade do Iago, foi um Guarani melhor.
porque o CSA entendeu a proposta do Guarani, colocou 4 atacantes contra 3 defensores do Guarani, então os 2 laterais precisaram voltar. Com as alterações, com a saída do Rodrigo Andrade, que não funcionou hoje, não fez uma boa partida, com a entrada do Silas, deu um maior poder de marcação, foi uma equipe mais compacta, teve possibilidade. Se no primeiro tempo não deu um chute ao gol, no segundo tempo foi diferente. O Guarani ele conseguiu finalizar mais ao gol do Marcelo Caneck, fez boas defesas, o Guarani teve possibilidade, mas falhou na finalização, 3 bolas, né, foram ao gol do Marcelo Caneck e 3 boas defesas, e no total o Guarani acabou finalizando 9 vezes, 6 para fora e 3 na defesa do goleiro, mas com objetividade, uma equipe com mais compactada. No segundo tempo foi melhor, não o suficiente para conquistar essa vitória, Cabelo. Gabi Castro, um grande abraço para você, Gabi Castro, e até a próxima. Grande abraço a você, Cabelo, aos amigos da CBN Campinas que nos acompanharam desde as 10 horas da manhã, e até a próxima. Grande abraço para você, Gabi. Abraço a todos que nos acompanharam nessa jornada. Deu empate 0-0 Guarani e CSA. Beijo do coração lá no estúdio Elton Grimaldi. Trabalhos técnicos aqui no Brinco de Ouro. Grande Naldo! Estava aqui trabalhando e fazendo esse sonzão da CBN Campinas. Eu volto amanhã, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes na CBN Campinas. Porque aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, CSA.